Fala galera da Pampa, eu sou Felipe Fernandes. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Barbosa, um dos maiores treinadores de Manaus. Com certeza já teve um dos maiores times aqui de Manaus, ainda é preparador, personal trainer. Com certeza você já ouviu falar dele. A gente vai trocar uma ideia com esse cara, tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá. Então, mano, pra começar essa entrevista, a gente quer saber aí do Rodrigo, antes da academia, se tu fazia alguma modalidade fora da academia, algum esporte, se tu chegou a competir, contar um pouquinho desse teu histórico aí de atleta antes do fisiculturismo, se existe, né? Existe sim, pô. Cara, assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Na verdade, eu sou faixa preta de judô, né? Eu comecei fazendo judô com, acho que, 7 anos de idade. E aí competi não, né? Participei aí de bastante competição de judô, acho que até 2018 mais ou menos, é isso? Não, perdão. Até meus 18 anos de idade. E fiquei até pegar faixa preta, no caso, né? Eu peguei as faixas preta acho que com 17 para 18 anos de idade também. Mas desde aí, quando eu fui para academia, que eu ia para dar aula de judô na época foi quando eu conheci de fato a musculação. Já gostava de musculação desde de jovem e tal, né? Mas não tinha aquele tempo dedicado para musculação. E aí, como eu comecei a treinar judô nessa academia e tinha espaço para treinar musculação, eu comecei a me apaixonar pela musculação e deixei o judô de lado. Top demais. Aí eu comecei aí. E aí a galera que treinava lá comigo na época, que era no Norte Fitness em 2010, quando eu fui para lá, logo depois eu peguei e me apaixonei pela musculação. E aí abri mão do trabalho, falei, mano, isso aqui é pra mim. Eu vou largar a mão do trabalho porque eu não consigo treinar e tal. Tava me tirando do sério trabalhar e eu queria só saber da musculação. Tá vendo? Se o trabalho atrapalha seu treino, pare de trabalhar. Mas real, bicho, foi real isso aí. Real mesmo. Porque eu era industriário, pô. Então, como eu trabalho no distrito, eu trabalhei cedo como aprendiz e tal. E aí fui crescendo, fui estagiário, fui da produção, montador de produção mesmo, ali de produção, peão mesmo. Aí naquela época era meu único nicho que eu tinha de conhecimento de trabalho. Aí fiz engenharia de produção, me formei em engenharia de produção na época. Eu formei e fui para educação física. Que eu já estava na musculação, apaixonadíssimo por aquilo ali e tal. Aí eu pensei assim, falei, pô, bicho, eu acho que tá atrapalhando meu treino, tá atrapalhando meu desenvolvimento. Eu não tô conseguindo treinar direito, porque eu saía às vezes do distrito tarde da noite, aí tinha que ir pra academia e voltar e tal. Naquela época eu não tinha carro, dependia de ônibus. Ficava cansativo demais e tal, eu vou parar de trabalhar, né? Eu vou ficar, pensei assim num seguinte cálculo, pô, se eu pegar seguro-desemprego por 6 meses, eu consigo manter na academia por 6 meses. Com mais a rescisão e tudo mais, tá, vou guardar uma graninha pra ficar mais de 6 meses. Aí ficava 1 ano. Vou dar 1 ano pra mim trabalhar. É dito e feito, bicho. Eu fiquei nesse 1 ano todinho, né? Foi quando eu fui dar aula de judô e tal, pra não ficar sem grana. Aí conheci uma galera que me empregou e tal, uns amigos lá e tal. Falei, não, vem trabalhar comigo, não sei o que e tal. E trabalho das 8 até as 14, aí depois você tem um tempo livre pra ti. Aí eu, porra, que maravilha. Aí tinha um carrinho pra trabalhar e tal. E aí eu trabalhava e lá na academia, o dia todinho, chegava na academia 2 da tarde, saía para o fim do dia só. Caraca. Aí foi quando essa ideia, mano, aí foi quando essa ideia, a minha paixão assim, pela musculação. E aí foi quando eu conheci a galera tal, assim, que já tava começando a competir. E aí começou a me arrastar por esse lado. Aí eu comecei, tipo assim, ter aquela dedicação de fazer dieta, de experimentar, aprender um pouquinho mais, tal, conhecer um pessoalzinho que treinava. E aí foi quando me convidaram, eu falei, pô, mano, vai ter uma competição ano que vem aqui, essa vai sair, que era Body Muscle. Ela vai sair e tal da categoria, e aí tem pra ti aí, tá? Tu não tem perna, que na época não tinha perna, né? Não tinha perna. Continuo não tendo, né? Uma perna muito boa, mas depois desenvolvi bastante coisa. E aí é pra ti, eu falei, será? Ano que vem tu vem, vamos ver. Aí começou aí. Cara, a gente conversou agora sobre um pouco antes do fisiculturismo, né? A gente já deu entrada aí com relação a esse assunto. E aí eu ia te perguntar com relação à tua profissão também. Acho que uma coisa casa com a outra, né? Você começou ali a estudar educação física depois de engenharia, né? E conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa iniciação com relação à educação física e o teu envolvimento com o fisiculturismo nesse início aí, que eu acho que é muito bacana, né, mano? Tipo, era outra época do fisiculturismo, outra época da educação física também. Exatamente. Então acho que é muito legal falar. Cara, a minha história de vida, assim, né, voltada pra educação física, ela é bem, assim, superadora, assim, porque naquela época, 2010, eu era industriário e aí eu tava me formando em engenharia de produção, em 2012. E aí eu já estava envolvido muito com a musculação, assim, pô. Muito envolvido com a musculação, eu dava muito aquilo. E aí como o distrito ele começou a me atrapalhar, né? Eu falei, bicho, eu não quero isso pra mim, não é vida pra mim e tal, eu tô fazendo algo que eu não gosto. E aí eu conheci uns amigos que falaram assim, pô, por que tu não faz educação física? Pô, tu gosta, tu passa o dia na academia.
E o pessoal no próprio também distrito, assim, que me via que eu estava desenvolvido e tudo mais, pedia dica de mim, eu tinha um prazer em dar, assim, sabe? Era gostoso ensinar eles como comer e tudo mais, tal, como fazer. Aí eu comecei a ajudar uma galera que trabalhava no distrito e comecei também a ajudar uma galera que já treinava na academia, né? E aí os próprios professores, pô, da academia na época, começavam a me incentivar e começavam a fazer perguntas de mim, me questionar, pô, mano, como tu fez isso, como tu faz aquilo, como tu aprendeu isso, de onde tu fez aquilo, tá? Aí eu começava, bicho, eu faço isso, madrugada, ligo a minha net de escada, vou lá, vou pesquisar, é tudo em inglês, pego lá, traduzo, fico traduzindo, fico anotando, é isso, aí eu vou testando aqui, desse jeito. Aí ele, pô, porque não faz educação física, pô, tu vai ser muito bom e tal. Aí eu falava assim, pô, bicho, isso não dá dinheiro não, pô, entendeu? Pô, eu vim me formar em engenharia e tal, quero ser chefe de engenharia, não sei o que, da área. Aí eu toda semana eu recebo ligação aí pra mim fazer entrevista, que eu tava desempregado já tinha largado, né? Olha, tava largando, né? Aí eu fico escolhendo emprego hoje em dia e tal. Estou soberbo, assim, né? Que eu não tinha aquele conhecimento, né? E eu tinha uma ambição muito grande, assim, de crescer na vida profissionalmente. Eu queria ser chefe, queria ser alguma coisa, assim, voltado de conhecimento, né? Então, por isso eu comecei a estudar cedo e me formei também cedo um pouquinho. Só que aqui eu não tinha aquela paixão, eu comecei a me estressar. E como eu tive na época um trabalho lá numa indústria muito grande lá que me ocupava tempo, e aquele começou a me estressar, começou a me depreciar e tal, eu fiquei mal. Aí eu comecei a perder peso, porque eu não ia mais pra academia, não conseguia comer. Aí eu falei, pô, isso tá acabando com todo o meu investimento no meu corpo, no meu físico e tal, não quero isso pra mim não. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar de trabalhar, não quero trabalhar nessa porra não. Vou desistir disso aqui, isso não é pra mim. E aí foi quando eu fiz o cálculozinho lá e tal, vou ficar um ano sem trabalhar, vou cuidar só de mim. Depois eu procuro emprego. E aí, porque eu já estava formado, eu tinha essa garantia, né? Porque esse emprego não ficava. Né? Porque o cara, quando ele é peão, tipo assim, que ele tem um currículo até bom, que eu tinha na época, eu fazia muito investimento em currículo aquele de captação pessoal e tal, capacitação, fazia um monte de coisa e tal, para justamente ter aquele diferencial. E eu sempre tive essa ambição, assim, de conhecimento para ser um diferencial, assim, em qualquer tipo de mercado que eu tivesse. E aí eu peguei e fiquei esse um ano todinho, aí foi quando eu fiquei na academia lá, passava o dia todo lá, chegava lá 8 horas, passava o dia todinho. Aí eu conheci um amigo que me deu um emprego e tal, que eu treinava ele falou, não, vem trabalhar na minha empresa e tal, tu me treina. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pagar a tua faculdade. Eu falei, não quero fazer isso não, pô, você não dá dinheiro não. Eu falei, não, pô, dá sim dinheiro. Quer ver a pergunta dos profissionais aqui da educação física, quanto que eles ganham? Aí eu fui perguntar, bicho, aí eu falei, não acredito que esses bichos pagam isso pra dar aula, pô. Eu falei, se eu cobro tanto, pô, faço de graça isso aqui. Ele falou, não, pô, você tem que cobrar e tal. Aí o própria galera que eu comecei a ajudar, ali, que eram meus amigos, começaram a dizer, não, mano, tu tem que cobrar, pô, tu tem que fazer isso. A minha primeira aluna me pagava com um rancho semanal, pô, R$250. Eu falei, não, vou comprar tua dieta, então, pra tua competição, que eu ia competir. A primeira competição em 2013. E aí meu amigo, não, mano, eu vou te ajudar com um suplemento e tal. Vem aqui, eu te dou tantos suplementos por mês, tá? Eu falei, não, beleza e tal, né? Eu falei, pô, bicho, será que eu vou fazer educação física? E aí, como eu disse, naquela época não tinha aquela muita pressão, assim, de CREF e tal, aquela fiscalização e tal. E aí foi quando eu conheci a For Fitness, a academia do Henrique. E tá, na época me abriu as portas, eu fui pra lá, treinar lá com o pessoal que já estava saindo na época da Norte Fitness e tal, que já tinham competido, e eu falei, pô, mano, eu vou competir e tal. E aí foi com os meus amigos, não, então vou te ajudar, pô, vou pra lá contigo nessa academia que tu vai treinar e tal, tu treina a gente lá e a gente te ajuda. E aí esse meu amigo que tinha me dado um emprego falou, mano, tu tem que fazer educação física, faz educação física, isso é bom pra ti e tudo mais e tal. Eu falei, não, eu vou ficar só esse mês mesmo, esse período e tal, da competição, depois eu vou atrás de emprego. Enfim, quando eu fui atrás de emprego assim, eu ficava, não, mas quer saber, isso não é pra mim não. Eu vou ficar na educação física mesmo. Já tava, tipo, tendo ajuda da galera e tal, a galera começou a me ajudar e o cara tinha aberto as portas. Ele falou, não, eu vou trabalhar aqui mesmo, vou dar lá aqui e tal, isso que eu quero. Aí eu fiquei, assim, acho que um ano e pouco, assim, sem investir na educação física, né? Porque eu tinha aberto as portas, e como não tinha aquela fiscalização, e aí o dono da academia me permitia dar aula lá, e eu comecei a levar a galera pra lá e comecei a dar aula lá. E aí eu comecei a ganhar espaço. E aí, para mim aprender um pouco mais sobre treinamento mesmo, sobre periodização de treino, essas coisas, eu comecei a investir na educação física, em curso, em workshop, aqueles congressos que tinha Arnold Classic, que tinha congresso de treinamento, que tinha aqueles ENAF e tudo mais. Aí eu comecei, tipo, buscar informação, e foi quando eu comecei a me apaixonar mais ainda. Eu falei, bicho, para mim ser alguém que eu quero, e eu como gosto de estudar e tal, como eu quero ser sempre bom no que eu faço, eu vou começar a investir. E aí eu peguei e fui pra educação física, pô. Aí esse meu amigo que tinha me empregado, ele foi lá e pagou minha matrícula e tal, pagou a mensalidade, falei, agora é contigo. Aí eu falei, não, beleza e tal. E aí eu comecei a fazer faculdade em 2015, e aí até me formar em educação física. Na época, como eu te disse, não tinha aquela fiscalização, mas depois começou a ter, né? Teve até uma campanha em 2017, Diga Não aos Piratas e tudo mais, que a galera tipo assim, eu já tinha um nome, por exemplo. Eu comecei, vamos falar um pouco da educação física em si. Já tinha um nome, né? Porque já tinha competido, já tinha esse reconhecimento como atleta.
E aí comecei a preparar uma galerinha, comecei a fazer uns bons resultados comigo, com uma galera que eu ajudava. E aí começou aquela demanda, aquela procura e tal. E eu começando a me dedicar cada vez mais e tal. E aí eu falei, bicho, eu vou investir mais, porque aqui não tinha informação, era um pouco limitado. Aí eu fui para São Paulo, fui para o Rio, né? Eu fui para a primeira turma de Bodybuilding Coach, que era aquela especialização que existiu logo do Acho que é uma MEC. coisa que pode ser falada aqui, que com certeza, se você gosta de algum treinador aqui no Brasil, com certeza o Rodrigo já fez alguma mentoria com ele. Então conhecimento não falta desse cara aqui. Bicho, aí eu peguei e comecei a ir, né? Aí foi quando eu conheci Muzi, conheci Kaminski, aí comecei a conhecer o Ricardo Panaim, e aí Felipe Franco, naquela época que era referência, aquela galera toda ali de São Paulo ali que fazia aquele movimento fitness e tudo mais e tal. E aí todos aqueles workshops eu tava dentro. E aí eu vinha para Manaus, cheio de informação, pegava a galera, testava em mim, vinha cheio de conteúdo e fui desenvolvendo, aí dando certo. E aí eu comecei a entender que tinha um custo. Aí uma galera que me ajudava, via para mim passagem, via para mim hotel e tal. Ele, não, mano, tu tem que seguir nessa pegada porque tu gosta, tu é muito bom no que tu faz e tal. E a gente tá contigo, né? Eu falei, beleza, então vamos aí, as próximas competições que vierem e tal, vocês estão comigo. E aí foi quando eu comecei a focar mais nas competições, né? Também. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, assim, tipo, um trabalho de parcerias, né? Aí eu comecei a preparar os meus alunos e tal, para ficar bem fisicamente. Comecei a ter uns conhecimentos daquela forma farmacológica, da forma química, de nutrição. Aí, junto com a especialização de Bodybuilding Coach, na época, eu fazia faculdade de educação física, e aí eu associei a Bodybuilding Coach, que era em São Paulo. Aí eu ficava mês sim, mês não, né? Final de semana sim, final de semana não. Acho que foi mês. bem no início, né, que teve essa Foi em pós, 2015, né? a primeira turma. A primeira turma foi em 2015. Aí depois, em 2016, mais uma turma em São Paulo. E aí em 2017 veio para Manaus. Que foi quando o Daniel trouxe, acho que com o Odivaldo, eu acho. E aí começou a disseminar aqui em Manaus. Só que aí... Até na Espaço, né? Lá em cima. Foi na Spaz, naquele espaço Wellness também. Foi naquela academia que era ali na Belo Horizonte também, na Bodyfit. Na Espaço Bodyfit, também teve lá. Nossa, lembra. Entendeu? Aí começou ali. Chega a Cássio. Isso. Aí começou lá. Mas eu já tinha. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a ter a formação de Bodybuilding Coach, foi eu aqui. Porque tem muita gente que formou essa turma, mas tu foi lá... Mas eu fui pra São Paulo. Aí a segunda turma foi no Rio, que na época era com o Balbi, que era com até o Maradona também, O um dos Isaac professores, o Isaac Balbi, Ele era um dos professores também e tal. Porque na Bodybuilding Coach, naquela época, era muito voltada de fato para a preparação do atleta, entendeu? Para a vivência dele. E aí envolvia o treinamento, envolvia a fase de book, a fase de off, envolvia os fármacos, envolvia os hormônios e tal. E aí depois, assim, as turmas elas foram evoluindo, foram aparecendo outros especialistas e tal, mais envolvido com a área, assim, da saúde, aí veio a fisioterapia, veio a parte mais química, assim. Eu acho que foi muito revolucionário, mano, porque quando a gente fala de fisiculturismo, tem muita coisa que a literatura não explica. Isso. Então, tipo, exatamente, trazer esses profissionais que já trabalhavam com isso, ou que vivenciaram isso, é uma parada Isso, e o bacana, revolucionária. que é o que hoje em dia tem acontecido muito nesse nicho de crescimento do bodybuilding, é que naquela época eram atletas, ex-atletas que eram os professores mesmo, entendeu? Que eles passavam ali de conhecimento a sua vivência mesmo prática e sua vivência científica mesmo ali, entendeu? Teórica e tal, os conhecimentos empíricos que tinham. Aí as turmas foram, assim, cada ano as turmas foram desenvolvendo, tanto que hoje em dia é grande que só já o curso, na verdade, né? Tem uma procura grande. E tem várias faculdades de pós que tem também. Aí as faculdades de pós hoje em dia, se tu for ver, os profissionais que lecionam as aulas são especialistas nisso, pô, mestres e tal. A sua referência, né? Exatamente isso, entendeu? São mestres e tal de cada área que são os mentores da turma. Eu acho que isso é um movimento único no mundo, tá? Porque eu acho que no mundo não tem uma iniciativa acadêmica voltada para o bodybuilding. Não tem, porque pra fora, pô, Espanha, Estados Unidos e tudo mais, não tem curso voltado para essa área, pô. Entendeu? Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, foi a única ideia que teve de unir, tipo assim, todas as áreas assim envolvidas, entendeu? Com a parte química, com a parte física, com a parte nutricional, entendeu? E outros fatores assim, tipo, associados para um bom complemento de curso, assim, voltado para formar mesmo um treinador, assim, um coach, assim, entendedor da área, né? Porque claro que, tipo assim, com o tempo tu vai aperfeiçoar em outras coisas, né? Para poder ficar mais... Criando a tua individualidade com relação ao processo. Foi o que eu fiz, exatamente isso. Na época, como eu vinha cheio dessa informação, a galera via que, pô, o Rodrigo estuda pra caramba, ele é um cara que investe, tá? Ele é um cara que vai todo mês pra fora, pra São Paulo, tá? Pra fazer a faculdade dele e tudo mais, tal. E lá eu peguei, já fiz nutrição esportiva, né? Voltado para esportiva e clínica também, logo no semestre seguinte. Aí, às vezes, casava de eu ir para São Paulo, por exemplo, numa sexta-feira, sábado e domingo, que era o início de mês da pós, aí na outra semana já tinha outra. E aí eu consegui terminar as duas ao mesmo tempo.
né? Então isso acelerou um pouco mais o processo. E aí, assim, na época, não imaginava que eu ia ter, por exemplo, esse reconhecimento, assim. Eu queria fazer meu papel, meu trabalho e tal, e estava crescendo, assim, de forma muito involuntária. E uma coisa que eu aprendi muito, assim, na minha vida hoje em dia, que eu passo para os mentorados, pô, que, tipo assim, que se você faz aquilo que você ama, que você gosta, o dinheiro é uma consequência, pô, entendeu? Exato. Eu acho que o papel realmente do processo, assim, é exatamente esse, mano. É tu buscar se qualificar pra um dia tu ter reconhecimento sobre aquilo. Exatamente Eu acho que tem isso, muita pô. gente que inverte isso. Já quer o reconhecimento por conta de alguma coisa que ela, sabe? Eu acho que não é por aí. Acho que o que tu fez, assim, realmente foi algo revolucionário pra aquela época, assim, de verdade. Pô. E aí foi uma consequência, assim, né? Eu comecei a ver que eu estava tendo esse reconhecimento. Aí eu até pensei em parar de competir e tal, porque eu estava mais focado nessa questão de crescer pessoalmente. Aí foi quando eu conheci o Muso e tal, pessoalmente. Naquela época tinha um curso da FBB Academy, que era tipo um instituto de estudo e tal. E eu fiz todos os cursos, porque tinha lá internacionais, porque na época eu tinha vontade de morar pra fora. Eu tinha vontade de ir embora e tal, porque na época o bodybuilder era lá fora, não tinha esse reconhecimento tão grande aqui no Brasil. E aí eu fiz os nutrição especiais, que são as formações que eu coloquei até na minha rede social hoje em dia, que são as que eu mais tenho valor, porque eu deixo lá no perfil, porque foi as que abriram assim, as portas para o meu conhecimento e foram o que me trouxeram, por exemplo, assim, uma visão profissional de ser em cada segmento. E aí eu fiz o Advanced Nutrition Speciality, que é uma especialista em nutrição avançada. Já tinha também, estava terminando a especialização de nutrição esportiva e clínica. E aí teve o Advanced Bodybuilding Coach, que também associei com a Pod Bodybuilding Coach, entendeu? Então, tipo assim, uma nichava a outra, assim, entendeu? Então eu falei, pô, bicho, hoje eu tenho propriedade, assim, para falar do que eu faço, do que eu sou de fato, né, no trabalho ali, entendeu? Do que eu sou como profissional. E aí eu fui fazendo os outros também, que tinha o Advanced de Anti-Age e tal, que era tipo um treinamento voltado para idoso, para envelhecimento, para lesões, entendeu? Sabe? Para quem já estava assim, num pós-lesionado. E teve uns outros também que eu fiz, né, da parte farmacológica. E, enfim, aí eu tinha totalmente aquela propriedade de conhecimento e comecei a aplicar aquilo tanto em mim e comecei a aplicar também na galera. Aí foi quando eu criei o time. Né? Eu tive lá o Barbosa Team. Na verdade, eu não criei o time, na verdade. Esse time ele foi criado para mim, eu fui herdado dele, né? Que eu preparava na época 3 atletas, que era o Alex, o Lano e tal, que na época era um grande amigo meu que me ajudava muito. E aí eu tinha já o Neto, o Viana, que era bodybuilder também, e tinha o Driel, né? Aí, beleza, eu comecei a preparar aquela galera, e aí o Neto já foi campeão na primeira vez dele comigo, o Alex ficou em segundo, ia perdendo até pro Everton, que entrou muito bem e tal, né? E ficou aquela repercussão que ele não merecia e tudo mais e tal. Mas, enfim, aquela coisa de arbitragem que o pessoal quer criar caso e tal. Mas, enfim. E aí no ano seguinte, pensando, não, mano, a gente vai criar um time e tudo mais e tal, porque tu é muito bom e a gente quer treinar contigo, quer preparar contigo. E aí foi quando começou a aparecer, né? Apareceu as meninas, começou a aparecer a galera que era bodybuilder. E aí o Bruno Anthony e tal, né? Eu comecei a preparar uma galera. E aí veio o Alexandre também, que foi um cara que veio do zero, assim, comecei a construir ele, aí ele tinha sido preparado por um cara anterior, aí tinha nem pego o pódio, e no ano seguinte comigo ele já foi ganhando pódio, né? Aí assim como as pessoas que vieram me procurando já foram ganhando pódio, assim, entendeu? Um atrás do outro. E aí quando eu vi o time já tinha ali 30 pessoas e tal, já para se preparar, né? Aí naquela época eu tinha aquele coração aberto, o Renanzinho também, que começou comigo desde o começo também, na sua segunda competição. E o Renanzinho também era o alvo a ser batido, né? Que ele, quando começou a competir, ele começou a ganhar tudo também. Absurdo. E a gente criou uma irmandade muito grande, assim, tinha ele como filho, né? E a gente começou a ir pra fora, assim, mas não vamos competir em São Paulo, no Brasil e tal. Eu falei, bora, tô contigo, vamos dessa. E aí toda a preparação que ele vinha, ele queria que eu fosse com ele. Eu falei, não, bora, a gente vai. E aí, enfim, a gente foi criando aquela legião, assim, né? Entre a gente. Aí ele conheceu ele naquela época, né? E aí a gente, que também estava saindo de um outro relacionamento, conheceu ele e tal, que preparava com outra pessoa. E aí eu comecei a preparar ela também. E aí ela também foi invicta, assim, amazonense, a gente só não conseguiu juntos o brasileiro. Mas em 2018 a gente foi nosso último trabalho, foi quando ela foi campeã brasileira. Não, 2020, foi 19, não lembro. Que aí ela já estava aí, o Thiago Veríssimo, a gente estava trabalhando junto e tal, mas aí foi nosso último trabalho. E aí a gente conseguiu o brasileiro juntos e tal, né, com uma participação minha na parte de orientação e o Thiago cuidando já da parte funcional e química, né, da parte hormonal. E aí depois de lá ficou só o Renan e aí eu já fui desmembrando, assim, já não tinha mais o time, assim, porque eu já estava focado em outras questões de função da minha área. Assim, da área de educação física em si, né, voltada para isso. Aí eu comecei a fazer nutrição também e tal, para poder associar mais o trabalho, porque na época eu pensava em atender. Hoje em dia eu não penso mais em atender, eu tenho só
meus pacientes, meu aluno, assim, direto. Que aí eu associo o meu trabalho de Os dois treinamento trabalhos, né? com o trabalho de nutrição. Então eu cuido do aluno por completo, entendeu? Sem ele precisar de outros segmentos, assim, entendeu? A não ser que foge do nosso conhecimento, um pouco da nossa administração, né? A gente recomenda um fisioterapeuta, um médico e tal, para fazer a parte clínica. E aí nessa questão do time, bicho, como é que foi construída? Foi assim, foi dado, menino, mas vamos competir, criar um time e tal, eu vou botar teu nome lá. Porque naquela época eu dava aula na For Fitness, pô, e aí os meninos não queriam colocar o nome da academia porque não era eles que preparavam eles, né, pô. Ele falou, não, pô, vamos aqui fazer com a academia, pô, a gente todo mundo junto e tal. Tamo unido. Ele falou, não, mano, não é justo não, pô, entendeu? Pô, tu prepara todo mundo, entendeu? E a academia que vai ganhar o nome, pô, a gente tem que fazer o teu nome, pô, entendeu? Eu falei, não, tudo bem, então, se vocês quiserem, eu fico por vontade de vocês, mas por mim a gente vai pela academia. Aí, enfim, teve um campeonato X, né, quando chegamos lá e tal. E aí eu falei, vamos sobre a academia e tal, na época o dono da academia, que na época era o Henrique, chegou, vamos escrever aqui e tal, bota o nome da academia, assim, 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 assim. Aí os meninos não colocaram, pô. Simplesmente eles colocaram lá Barbosa Team, pô. Não, treinando com o Rodrigo, Barbosa Team, coloca aí, Barbosa Team, enfim. E aí no anúncio lá, na hora lá, atleta X, tudo mais, tá na Barbosa Team, né? Eu falei, pô, esse bicho... Pô, falei pra colocar o nome da academia e tal, né? Aí eu subindo tudo mais, Barbosa Team. Falei, beleza, mano. Aí eu falei, mano, aí os meninos ganharam e tal. E a gente depois saiu pra comemorar, enfim, aí só a gente mesmo ali. Aí criou nosso primeiro conflito interno, né? Que era da academia e tal. Falei, pô, tu criou um time, que não sei o que e tal, agora tá na casa. E aí, naquela época, nosso primeiro time que eu tinha colocado já tinha ficado em segundo, colocado como melhor equipe e tal. E aí, não, ano que vem a gente vem pra ganhar como melhor equipe, entendeu? Vamos pegar a gente. Aí eu peguei, acendi aquela vontade de ter um time, tive o time e tal, comecei a recrutar gente. E aí começou a aparecer gente. E assim, a galera que eu recrutava, tipo assim, é que já tava sem preparadores, né? Mas queria ganhar porque já estava na mão de outro, tudo mais, me procurava. Eu falei, vamos lá e tal, te ajuda, vai ser santo assim, vai ser assim. E aí foi quando no seguinte a gente pegou, aí foi 15, 16, 17. Aí no ano seguinte, de segundo, por exemplo, a gente saiu de segundo por equipe já como campeão da equipe, entendeu? Aí, pô, campeão da equipe e tudo mais e tal. Eu falei, bacana, e aí, beleza. Ficou aquele, mano, o negócio é bom mesmo, eu sou bom nesse negócio que eu faço, tá, né? Porque, assim, Acho que eu entendo um pouco. eu sou bom nesse negócio que eu faço, beleza. Aí, enfim, só que aí começou a ter uma discrepância muito grande da procura, que aí meu filho já tinha nascido, né, já tava com o diagnóstico dele, né, que meu filho é autista, né, Lorenzo e tal. E aí foi quando eu comecei a investir mais atenção nele, né, aí eu comecei a diminuir esse trabalho, assim, voltado pro time, porque eu tinha que ficar com ele sexta, domingo, né, final de semana, eu tinha acabado de separar da mãe dele. E aí foi quando eu tinha atenção pra ele. Na época, pô, por exemplo, eu tinha uma liberdade de tempo muito grande pra cuidar do time, que aí final de semana eu reunia todo mundo e tal, a gente treinava, mandava mensagem e tal. Ah, o treino vai ser tal academia, vamos pra lá. Aí chegava lá na academia, todo mundo se reunia, né, eu passava as anotações, vamos ser assim, esse ano vai ter competição. Aquela reuniãozinha básica de todo time contra o time, todo final de semana tinha. E aí depois eu comecei a não conseguir mais, pô, né? Aí o Lorenzo ia pra cima e pra baixo comigo pra academia. Ele sempre ia comigo pra academia, você se lembra? Onde eu ia, ele ia comigo. Até lá nas pazes ainda, né? Até lá nas pazes. Todo final de semana e tal, eu ia pra academia e ele ia comigo, pra cima e pra baixo. Aí um monte de vídeo dele, né, daí comigo, foto, falando mais com o pessoal que ele vinha na academia e tirar foto com ele. Ele ia pra cima e pra baixo. Aí depois eu comecei a ter que dar uma atenção mais especial pra ele. Aí começou também a crescer muito, minha clientela também cada vez mais estava crescendo e eu não estava conseguindo dar conta da galera, porque como a galera que eu tinha o time, eu mais ajudava do que de fato me pagavam para dar aula, né, ou para preparar eles, aí eu comecei a pensar de uma forma profissional. Aí foi quando eu comecei a pensar de uma forma profissional, tipo assim, dar valor mais pro trabalho, pra imagem, pro valor que eu estava fazendo, porque a atleta também dá trabalho. E aí eu tinha que ter trabalho com meus clientes, entendeu? E eu não podia faltar com meus clientes que me pagavam, né? Mas aí o atleta não entendia aquilo e tal, porque eles tinham de mim ali aquela paternidade e tal, aquele cuidado, entendeu? Eu falei, olha, vai ser santo assim pra mim e tal, porque meu filho precisa de atenção, meus alunos também precisam. Aí eu só consigo ficar com vocês agora se for assim, dessa forma. Eu preciso trabalhar e tudo mais, eu tenho um investimento alto com ele, eu tenho um recurso para investir comigo, então minha demanda de trabalho aumentou muito. Então hoje eu vou ficar só com quem de fato quer ficar comigo mesmo. Aí dos 30 que tinha ali, ficou só 10. Porque os meninos não entendiam e tal. Não, mano, pô, estão curtindo do começo e tudo mais. Aí teve alguns assim que tentaram com raiva, ficar chateado e tal, porque tava abandonando, que não tinha condições. Até teve gente que falou que, pô, mano, se não fosse por mim, tu não tinha teu nome, não sei o quê e tal. Negócio dessas besteiras, bicho. Aí foi quando eu comecei a amadurecer a parada assim de, bicho, tem gente que não tem maturidade pra entender o que é prioridade, entendeu? E tem gente que tá nessa só mesmo por status. No entanto, que aquela galera hoje em dia todinha, a maioria, nenhuma seguiu carreira assim, já parou de competir, seguiu profissionalmente nas áreas de educação física, ou na área de nutrição, ou continuou trabalhando nas suas coisas, mas não seguiram ali
de fato... No fisiculturismo. No fisiculturismo, poucos ali. Eu acho daquela galera ali, mesmo o Alexandre, hoje em dia, que é formado em nutrição, tá indo bem, continua competindo. O Renanzinho, para educação física, continua competindo. Bambam, por exemplo, também, que você teve comigo, também foi educação física, também foi personal até, acho que ano passado, depois de abrir mão, agora virou empresário. Né? Então, enfim, mas poucos assim se mantiveram. Né? Até porque eu também conduzia muito, assim, a galera pegar, por exemplo, aproveitar aquele momento de glória, de visibilidade que tinha de físico para voltar para a área, entendeu? Pô, mano, foca nisso aqui e tudo mais, investe na tua área para tu poder ter propriedade, ter imagem, vender tua imagem pro teu cliente, entendeu? Porque o teu cliente vai olhar, pô, se tu consegue ficar assim, tu vai conseguir me deixar, entendeu? E aí alguns personagens, por exemplo, que competiam também, hoje são personagens, continuaram assim, mas não como um atleta, né, do fisiculturismo, mas conseguiram aproveitar um pouquinho ali essa onda, né, do fisiculturismo e enriquecer um pouco ali a profissão, a imagem, assim, sabe? A imagem. E pessoal, mais um episódio aqui patrocinado pela Waypoca, a primeira pipoca proteica do Brasil, cara. 12 gramas de proteína por porção. E o Rodrigo vai levar aqui um sabor de cada. Chocolate, de coco e de baunilha. Então tá aí, mano, pra você e pra sua família lá provarem. Já tem cinema hoje, né? É isso. No caso, já vou testar. Valeu, agradeço. É isso. E aí, pessoal, vai estar aí também na tela o QR Code da página deles, se vocês quiserem acompanhar. Entrem lá, tem vários sabores, Cara, vai ter muita coisa legal ainda esse ano, vai ter sabor que vai sair, então fica ligado. Então, continuando a falar aqui um pouquinho sobre a Barbosa Team, a gente quer que tu fale um pouco sobre os títulos que tu conquistou como coach. Os atletas, até um dia desse eu tive como preparador ali com o Bambam no backstage ali do... Acho que foi do overall, né? Foi. Copa overall, não foi? É, exatamente. Assim, como preparador, eu não deixei de preparar, né? Eu só mais filtrei assim um pouco o nicho. Como eu estava dizendo para você, naquela época o meu filho, o Lorenzo, ele exigia muito tempo de mim, a demanda de cuidado e tal, e meus clientes também, no caso meus pacientes e alunos, começaram a exigir um pouco mais devido àquilo que eu entrego, né? Então eu entrego um trabalho muito assim completo, assim, para cada tipo de cliente que eu tenho. E aí eu não conseguia ter, por exemplo, aquele coração mais generoso de ajudar a galera assim que era do meio e tal. Até porque hoje em dia o bodybuilding virou um comércio, né? É um comércio muito grande, entendeu? Então quem souber aproveitar isso, soube aproveitar, por exemplo, e conseguir trabalhar com isso de uma maneira assim bem comercial, vai se dar muito bem. Hoje em dia tem personagens fazendo isso muito bem, né? Vendendo curso, tudo mais, tal, criando time, cobrando consultoria e tal. Beleza. E aí eu só nichei mais assim, então eu comecei a trabalhar ali com um pessoal mais assim de potencial, né? Um pessoal que a gente via ali que estava ali mais mesmo pela onda, porque gostava, porque queria status assim, esse cara ele não tem essência, e aí esse que não tem essência eu deixei assim um pouquinho de lado. Então quando tu olha para uma pessoa que tem um potencial ali grande, que dá para tu brilhar com ela, que ela é uma pessoa assim fiel a ti e confia no teu trabalho, e aí tu enxerga que ela tem um potencial assim para ser campeão overall, ganhar um cartão profissional, e aí é onde eu mais foco a energia neles. Aí hoje eu tenho a Hanna, né, que é a Wellness, está invicta na Amazonense, agora estava tentando bater na trave no brasileiro aí tem 4 anos juntos. Subi do top 5 para top 3, top 2, agora 2 vezes, entendeu? Então esse ano a gente acredita que pode ser top 1, né? Mas são títulos assim que a gente vê que tem um grande poder, né, um potencial, né, a ser conquistado. E aí tem a Priscila agora, que iniciou no passado, na sua estreia já foi campeão overall. E aí junto com o Bambam, que foi campeão na categoria, campeão overall também, e ano passado também ganhou o título de como melhor treinador, né? Consumando os pontos. Ano passado teve até título internacional, não teve não aí com o Lucas? Aí ano passado também teve ali o título internacional, que é o Johnny Pita, né? Que é o Lucas, o meu primo e tal. A gente tá junto aí desde quando ele começou, que ele me procurou. E aí no começo eu não queria muito que ele entrasse nesse mundo não, né? Porque querendo não, ele tinha um outro estilo de vida, né? Pô, a vida dele era diferente, falar isso, né? eu conheço o Lucas tem um tempo. Ele tem um estilo de vida, aí ele treinava, depois parou e voltou. E quando voltou, ele perguntou se podia, né? Eu falei, bicho, dá pra fazer, mas não agora, isso não é teu momento e tal. E se for fazer isso, vai ter que ser comigo, porque eu não confiava em ninguém aqui, pô, pra fazer aquilo ali. Então é alguém da tua família, pô, entendeu? Pô, é alguém que tu tem um amor ali e tal. Tu não vai passar qualquer coisa, deixar o cara na mão de qualquer um. Ele, não, eu só faço se for contigo. Eu falei, então tá, tu começa assim, vai ser assim. Aí a gente começou a trabalhar, na primeira competição dele, estava em Portugal, competindo no Mr. Big Evolution, que é na FB Portugal. Aí eu tava competindo lá e preparando ele. Aí, antes de subir, passei as coordenadas direitinho com ele, que ele competia um pouco mais cedo, competia um pouco mais tarde, e eu fui competir. Quando eu voltei, eu tava sabendo que ele tava sendo campeão overall, aqui na Men's Physique, estreando. Entendeu? Quando eu cheguei no hotel, né, porque eu peguei a internet, ele já tinha sido campeão logo depois que eu tinha passado para ele as instruções, que eu tava acompanhando até antes de subir.
E aí cheguei de Portugal aqui, aquela parada toda da festa, né? E aí, enfim, daí a gente conseguiu. E aí o Lucas, ano seguinte, também aí foi campeão também, né? Só não foi um campeão overall, foi a primeira derrota dele que ele teve, assim, perdendo um overall na Amazonense. Que ele foi no Estreante, aí foi na Amazonense, foi campeão, depois foi no Pará, foi campeão. E aí ele voltou para o Amazonense e ficou em top 2, top 3, Classic e Men's Physique. Aí foi a primeira derrota que ele teve, assim, que ele não pegou primeiro ali, vamos supor. E aí depois fomos pro Pará, campeão de novo, aí campeão clássico também. E aí só perdeu o overall, né? Foi quando a gente decidiu ir para Orlando, ano passado, e fazer a primeira competição dele internacional. Que a gente estava decidido ir para Portugal juntos para ele tentar o Procard dele, né? Só que aí conforme eu estava esperando uma resposta minha de visto, essas coisas e tal, que eu tinha sido negado um ano anterior. E aí eu falei, pô, se a gente conseguir o visto esse ano aqui, eu vou conseguir tirar da família e tudo mais, tá? A gente vai para os Estados Unidos. Aí ele fechou, né? Aí foi quando eu tirei o visto em fevereiro, mas a gente já estava em preparação, eu tinha que começar a me preparar, né? Eu tive uns probleminhas assim financeiros de investimento, recebi um golpe aí e tal. E aí eu falei, pô, bicho, desandou o negócio aqui, não vou competir, mas eu vou contigo para te preparar, a gente vai competir junto. Falei, então fechou, né? Aí a gente foi para Orlando, ganhamos a categoria e ganhamos a categoria overall. Aí na estreia dele internacional. E aí surgiu a oportunidade de a gente ir para um outro evento internacional já focado assim, de ele buscar o Procard dele. Porque querendo ou não, tipo assim, ele é um cara que tem potencial, como a gente vê. Você vê que o Lucas ele tem um potencial muito bom, uma linha muito boa. E ele é um cara 100% disciplinado, assim, entendeu? Porque quando ele quer uma parada, entendeu? Então ele segue, assim, esse raciocínio de mim, que não tem margem para erros, entendeu? E eu só trabalho com esse tipo de pessoa, assim, que quer aquilo mesmo, entendeu? Não dá margem para erros. E aí a gente, ano passado, eu coloquei a Priscila, coloquei o Bambam, o Bambam ganhou, depois perdeu também até pro Mamute no passado. E aí foi acho que no Copa Overall, fomos campeão da categoria, campeão overall e campeão da noite ali como melhor treinador, no caso com o coach, né? Junto com a Priscila também, estreando e ganhando campeão overall. O homem só brinca de overall, né? E também tem uma coisa que ele me comentou, mas que a gente comentou antes das câmeras, né, de começar a gravar, que era aquela rivalidade, né, cara, entre a NT e a Barbosa Team naquela época, né? Teve um pouquinho ali também. Na época era mais a For Fitness com a NT, né? Pô, de fato foi a NT, né, que disseminou essa questão de ter um time lá, que era do Daniel. Pra você que tá conhecendo o esporte agora, antes no fisiculturismo tinha uma tendência de ter equipes. Você treinava, por exemplo, no Shake Club, você era da equipe Shake Club. Com o tempo essas equipes saíram das academias e foram para os treinadores, como o caso da Barbosa Team. Isso. E só para contextualizar aí pra galera, né? Que naquela época existia a equipe do Henrique, né, e existia a equipe do Daniel, que era a NT, e a do Henrique era a For Fitness Team, né, que era a FFT. E eu fazia parte dela. Aí depois eu comecei a criar o meu próprio time, né? Como eu falei, eu herdei o time e tal, né? Que a galera criou, e eu comecei a disseminar isso e comecei a expandir. Aí tive a vontade de ter um time e tal, então tive ele time por um bom tempo. E aí foi quando eu comecei a ter competição com esses caras, né? Aí já competia com a Forfit, já competia com a NT e tal. E aí a gente começou a ganhar espaço nisso. Ganhamos nosso segundo colocado como primeira equipe, depois como melhor equipe. E aí veio aparecendo outras equipes também. E aí logo em seguida veio a equipe do Everton, do Ribeiro Team, aí tinha umas outras equipes também, né, de outros colegas também que tinham nome, e aí começaram a competir. Alguns têm ganho recentemente, tal, né, tido como melhor treinador, e o pessoal usa isso como um engajamento, né, para divulgar o papel, o trabalho e tal. Né. Aí, como eu disse, eu desmembrei o time, né, porque eu não conseguia mais dar conta, né, devido à minha rotina hoje em dia, dia a dia de trabalho. Começo a trabalhar muito cedo, aí final de semana também eu trabalho, tenho minha família hoje em dia, sou pai de dois filhos, entendeu? Sou casado, tenho esposa e tal. Então acaba que tu tem que direcionar para outras coisas. Outras são as prioridades que a gente chama, né, bicho? Então eu comecei a dar prioridade para outras coisas, né, do que ter um time. Como eu disse, como eu era muito generoso, ajudar muito mais a galera, então eu comecei a focar mais as prioridades nos meus alunos, nos meus clientes, tá, no meu trabalho. E na minha imagem pessoal e profissional também. No tanto que, enfim, tem dado certo, é o que eu tenho feito até hoje. E aí hoje eu foco, por exemplo, porque o bodybuilding ainda existe assim dentro de mim, sabe? É uma paixão que a gente não consegue explicar, né? Como é que a gente gosta disso, entendeu? Mas aí, hoje em dia, a gente sabe pesar, né? Ver o que é bom, até o quanto dá pra ir e o quanto dá pra segurar, sabe? Assim, as coisas. Aí hoje eu selecionei um público menor, com o qual, que nem tu falou, hoje eu só coloco pessoas que têm título pra overall, pô, entendeu? Pô, então eu não coloco um cara lá que, tipo, não tem chance nenhuma, entendeu? Porque pra mim ele tá perdendo tempo comigo, entendeu? Não, pô, começa lá com o cara, até desleal, né? Começa com o cara lá, entendeu? Aprende um pouquinho com ele, aprende a treinar, maturar, fazer dieta. Quando tu quiser de fato melhorar, refinar aí comigo. E aí,
entendeu? Tu vira lá uma joia e quando quiser virar um diamante é comigo. Porque eu sou o cara que faço a parada bem melhor, então eu melhoro tudo que tu já melhorou. E é o que tem feito, né? Muita gente assim que hoje em dia saiu de outros atletas assim, ou treinadores, vieram se preparar comigo e tiveram uma performance muito melhor, entendeu? Aí o pessoal assim, pô, mano, como é que pode e tal? Bicho, são diferenças de trabalho, são anos de prática. Não é desprezando ninguém, mas eu comecei muito cedo, pô, são 14 anos pô, de experiência, pô, entendeu? A galera que hoje em dia é boa, não é ruim, tem 3, 4 anos de experiência, entendeu? Pô, então, tipo assim, quando der alguma coisa diferenciada assim, eles não vão saber o que fazer, eu sei o que fazer, entendeu? Sabe, às vezes assim, a experiência, né, de anos de prática que tu tem, fala muito mais do que você tem um pouco de conhecimento. Então, tem gente assim que na época tinha um pouquinho de rixa assim com a gente, que tava ali com a língua afiada, porque tava cheio de conteúdo, né, de informação e tudo mais, tava falando, não, você tá certo, entendeu? Mas na prática não funciona. Entendeu? Tenta pra tu ver e tal, não, eu vou fazer e tu não vou te provar. Chegava lá, dava errado e tal, falei que não funcionava, pô, né? Na prática é uma coisa, na teoria é outra, pô. Entendeu? É que nem a galera falava assim, ah, mano, eu tô tomando texto, tô em festa, entendeu? Não consigo fazer filho. Meus filhos todos foram feitos harmonizados, pô. Como é que tu vai dizer que não funciona, entendeu? Porque tá errado, entendeu? A teoria dizendo isso, entendeu? A ciência tá errado. Tu pode ter base naquilo ali, entendeu? De fato, e estudar ali a questão toda, como funciona, científicos, os embasamentos que é publicado, mas quando tu vê na prática, não é, pô. Tu vai fazer um exame clínico, tu vê ali, por exemplo, vamos falar sobre fertilidade, por exemplo, que o cara está em festa e tudo mais. Você tá naquele período, mas você não tá 100%, mas nunca tá zerado 100%, pô. Só precisa de um, pô. Aí o cara faz o espermatogênese e tal, eu falei, pô, mano, me caiu muito de bilhões, só tem 100 e tal. Só precisa de um, filho. Tanto é que a testosterona ela não é um método contraceptivo masculino. Não né? é, pô, exatamente isso. A galera acha que é, mas não existe essa indicação. Entendeu? E aí é isso, bicho. Aí, enfim, hoje, quando as pessoas vêm... Hoje eu só tô com um público seleto, né? Que são dignos de campeão overall, de título mesmo, entende? Que é o Lucas, a Johanna, o Bambam, a Priscila. Até ano passado o Thiago tava comigo. O Menezes também estava invicto, foi campeão brasileiro 2 vezes consecutivo e tal, na Classic, né? E na Classic Physique. Né, entende? É exatamente isso. Só que aí, ano recente, anterior, ele fez uma cirurgia de hérnia e tal. E aí ele quis voltar a competir, né? Aí eu falei, pô, eu quero voltar a competir em alta performance. Eu falei, bicho, tu vai voltar a competir, mas não em alta performance como tu era antes. Até o conselho que eu dei pra ele, não, acho que não é viável competir agora, mas se tu quiser a gente faz. Mas assim, vamos recuperar e vamos ver. Entanto que ele foi, recuperou bem, o físico e tudo mais, entrou bem, mas não tão bem como os anos anteriores que ele estava sendo campeão. Aí acabou que ele ficou em segundo, perdeu, né, o overall, perdeu a categoria e a outra categoria também, Classic e a cultura de clássico. E aí, acho que desencantou, assim, entendeu? Acho que foi o último dia, acho que foi meu último campeonato e tal, não sei se eu volto não. Aí, de lá pra cá, ele não tem competido, né? A gente tem tido pouco contato, voltado pra competição. Hoje ele tá também nesse nicho de querer melhorar a qualidade de vida dele, parte profissional dele e tudo mais, tá? Eu falei, bicho, realmente, tu já tem um histórico muito grande, eu te aconselho agora tu pegar todo esse conteúdo histórico que tu tem de profissional e investir na tua carreira. Já plantou pra cacete, Já ganhou muito. Pô, a gente começou em 2017, depois de lá 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, campeão, não perdeu mais, pô. A gente tá invicto desde 2017. A Hannah também tá comigo invicta desde 2019. Entende? A Priscila começou agora. O Bambam também comigo tá aqui, né? Pelo menos aqui, né? Fora a gente não tá pegando pódio ainda, né? Nosso primeiro pódio foi em 2018 no Arnold Classic, que a gente tava junto com o Edmundo. E aí de 2018 pra cá a gente já veio junto. E aí a gente ganhou alguns eventos, mas não tem ganhado com frequência fora, né? Tipo, Mr. Olímpia, né? A gente ficou em quarto, teve o Monster Contest no Rio, que a gente ficou em segundo. Teve o Arnold, que a gente foi, que ficamos, acho que em quinto. Aí teve outro Mr. Olímpia, ficamos em sexto. E aí tivemos o Campinas, ficamos em segundo. Teve o Master também, ficamos em segundo. Então, tipo assim, sempre tá no pódio ali, entendeu? E é até bom tu falar um pouco desses resultados, porque eu vejo muita gente aí que compete 1 ou 2 vezes, eu quero, não porque eu vou buscar meu Procard lá no Mr. Olímpia. Bicho, eu quero competir uma de Classic. Eu tive uns assim, né, pô, aí a gente tem que conduzir, né, pô, tem que educar, tem que orientar e tal, mas é esses que dão mais trabalho, pô, entendeu? Eu tive cara que chegou comigo que nunca ganhou nada, aí dizendo que tinha chance de ganhar um Procard, entendeu? Porque a linha dele era muito bonita e tudo mais, tá? Eu falei, mano, tu não ganhou nem aqui ainda, cara, calma, pô, vamos por baixo, faz uns 2, 3 campeonatos aqui, prova que tu é bom, ganha, entendeu? Pega um top 1, pega um top 2. Assim, vai para um campeonato para assistir lá fora. Aí depois tu compete lá fora, internacionalmente, vê como é que é e tal. E aí sim, não, porque aí eu acho perda de tempo, eu acho que tem potencial. Não tá, aí já não é comigo.
Teve um que ficou comigo um ano aí, que a gente fez um trabalho que ele queria competir, toda a competição que tinha, ele queria competir. E eu falei, bicho, não é assim que funciona, se tu for, vai pra tua conta. Só que assim, eu profissionalmente sigo muito uma linha tênue de servir até o período. Então tem atletas que eu fecho um plano anual. E aí, enquanto mesmo, por exemplo, o ano todo, por exemplo, ele não competindo, eu tô lá servindo, entendeu? O período de um ano todinho. Se ele quer competir o ano todinho, beleza, bicho. Pra mim, tu não pode competir o ano todinho, porque tem questão da saúde, tem exame, tudo mais, recuperação, isso não é legal. É pra evolução, exatamente isso assim. Eu falo, não, eu quero só isso. Eu falo, tá bom, quer competir, tu me contratou pra isso, tu vai competir. A gente coloca tudo mais, olha, esse campeonato vai ser diferente, tudo mais do que o outro. Aí acontece os imprevistos, acontece, né, a preparação não é muito boa de uma pra outra, sempre a opção é diferente, entendeu? Acontece as situações adversas que podem acontecer, um acidente, uma lesão, uma infecção e tudo mais, enfim. Mas aí eu servi até, deu um ano, a partir de hoje você não compete mais comigo. Porque infelizmente não é assim que eu trabalho, entendeu? Eu tô aqui para servir e tal, mas de forma bem administrada. Ou tu compete aqui e compete aqui, que é o certo como eu faço. Até porque tem um nome, sei lá, tem a preservação da tua saúde, da tua integridade, entendeu? E da forma como tu vai entrar, pô. Então se tu entra bem aqui, tu foi campeão overall e tudo mais, e tu entra ruim aqui, pô, como é que eu vou te deixar entrar ruim aqui? Entendeu? Só acabou de entrar bom, entende? E até o físico, né, entendeu? cara? Não, o físico não responde, né? A gente sabe, vocês que competem, tudo mais, sabe que não é assim, né? Pô, precisa de um repouso, precisa de um descanso, precisa de uma estabilização, entendeu? Pô, de uma reparação, A não ser que o campeonato seja, tipo assim, de uma semana pro outro e tal, e assim, direto, beleza, que o cara tá pronto já, né? Pô, então ele só segura ali na água, na dieta, direitinho e tal, na manipulação de nutrientes e eletrólitos e tal, pro cara subir bem. E dois campeonatos, assim, se o cara tiver uma maturidade muscular boa, ele segura. Acho que a partir, no máximo dois, tá ligado? Tipo, a partir disso... na minha experiência como atleta na época era assim, eu competia às vezes em 3 semanas depois, pronto, só ia competir 6 meses depois. Assim, eu lembro que teve uma época que o calendário da IFBB Amazonas, eu acho que era tipo amazonense, na outra semana era o Arnold, era alguma coisa assim. Na verdade Era o brasileiro. O Arnold ele era antes, era em abril, mas brasileiro que é assim. É exatamente isso. A gente compete o amazonense ali, por exemplo, na segunda semana de junho e na terceira para 4 semanas de junho já é o brasileiro. Entendeu? Aí depois já tem um sul-americano, assim, 5 semanas, 6 semanas depois. Um no rabo do outro. É assim, um no rabo do outro. Aí depois já não tem mais, aí já tem só o final do ano. Seria porque aí o cara consegue fazer uma temporada de competições, isso. Né? Porque, tipo, porra, tu tem que competir em janeiro, aí compete em junho, aí compete em dezembro, aí não dá. Tem, tipo assim, 3 meses de competição, porra, tudo. Isso aí mesmo. faz um Aí na FB tem isso aí, começava... Aí depois que teve o Arnold foi da FBB, né? O Arnold foi da FBB, eu acho que até 2018, né? Sim. Foi a última competição. A última competição foi em 2018. Aí a FBB ainda chancelava o Arnold Classic. Inclusive, os melhores Arnold Classic do Brasil foram feitos pela FBB. Tchau. Exatamente isso. Exatamente isso. Não, é isso, pessoal. Acho que currículo não falta, né, mano? Como treinador, como personal, cara, a parte profissional do Rodrigo e como treinador também, não... Vocês viram aí, histórico pra caramba de título, de experiência, enfim, muita coisa. Mas tem um ponto que também, né, o cara não cansa de ser bom só em treinador e como personal. O cara também virou atleta profissional e cuidou de atletas profissionais, né? Então vamos falar aí também da tua carreira como profissional, da carreira da Carol Alves. Pra quem conhece aí, cara, já ganhou qualificação pro Olímpia várias vezes. Começou com o Rodrigo também. Renan, aqui de Manaus, Renanzinho, pra quem não conhece, Renan Costa. Elisane, então vamos contar um pouco desses casos aí da parte profissional das federações aí, cara. Tenho certeza que tem muita história. Conta aí pra gente. Vamos. Pois é, a gente começa ali de 2017, quando eu volto da minha formação em nutrição, né, e da formação total das especializações, e aí eu começo a criar o time, né, mais forte, e aí quando a gente ganha ali naquele mesmo ano com a melhor equipe, e aí depois eu seleciono, desmembro ali, né, a galera começa a trabalhar com o pessoal mais específico. Em 2018 foi quando eu comecei a trabalhar especificamente só com atletas meio de ponta, né, na época estava comigo o Renan, a Elisane, aí o Alexandre Feitosa, né? A gente ganhou bastante título também, mas não chegamos a ganhar Procard. E aí em 2019 a gente foi competir no Fit Brasil, que na época é o que ia dar o cartão profissional para a FBB. E aí a gente se preparou, eu, a Valesca, né? Quem lembra da Valesca? Valesca, caramba, mano. Chegou a ver essa... Nossa, essa A Valesca foi a minha Women's Physique, minha primeira Women's Physique que eu preparei. Mano, gigante. Quadríceps enorme, mano. Quadríceps, entendeu? A primeira que eu tive Women's Physique foi ela, então foi a minha primeira experiência, a minha primeira pessoa a tomar de conta, né, pra
melhorar naquela categoria em si, né? Porque ele não preparava mais o Men's Physique, uns bodybuilders, né, mais baixos. E Men's Physique era a nossa referência, né? Como tu e eu, os meninos e tal. E aí em 2019 a gente ficou, o Renan foi campeão, né, em 2019, no FIS Brasil e ganhando o overall também, aí ele conquistou o Procard dele. Aí a Elisane foi campeã na categoria, mas na Wellness tinha como se fosse o Olímpia, né? Os 3 primeiros colocados ganhavam o Procard. E aí ela perdeu para a Renner Fogal, que foi profissional da FBB naquele ano. Simplesmente. Para Fogal, e ela ficou em segundo, entendeu? Simplesmente, né? Mas também para ver como era o nível da mulher, né? Das duas, né? E aí, beleza. Aí a gente, o conselho, assim, a gente não achou viável ela pegar o Procard, porque ela já tinha uma carreira muito grande para consolidar, para crescer, assim, tanto que até hoje ela não pegou. Quantos anos ela tinha nessa época? Na época ela tinha 19 anos de idade, pô. Ela tinha 19 anos de idade, ela era muito nova. E ela já estava ganhando tudo, assim, né? Amazonense, ganhava Copa, já estava ganhando, assim, as competições regionais. Eu acho uma das melhores linhas que tem aqui no Brasil. Ela é sensacional. Boa. No Brasil, hoje em dia, ela é número 1, né? Assim, na FBB, né? Sim. Porque eu acho que a FBB, ela tem uma linha wellness muito mais bonita, muito mais atraente, assim, muito mais admirável, na minha opinião. Não que a wellness da NPC não seja, mas... Tá indo pra um caminho meio estranho. Tá indo pra um caminho estranho, destoa muito. De barra com gota é uma coisa assim que eu não entendo, cara. Não pois é, entendeu? Pois é, né? Porque, querendo ou não, a gota, assim, é pra quem chega no nível extremo, exatamente isso, né? E a wellness, pô, ela é uma categoria que foi criada pra mostrar o lado feminino da mulher, entendeu? Que se cuida, entendeu? Tem um corpo saudável. Entende? Com leve... Ela entra muito nessa contradição, tipo assim, ela força muito a wellness pra ter esse negócio desse músculo muito hard, extremo. Aí agora criou uma categoria que a garota não precisa nem ter músculo pra entrar, que é antes da biquíni. Pois tipo... nesse caso dessa questão de categoria, como eu disse, como o bodybuilding virou um comércio, já não tem mais aquela essência de você avaliar, admirar a beleza do treinamento, avaliar, tipo assim, a questão do fisiculturismo em si, virou um comércio, então começa a ter as categorias, né, pra gerar mais renda monetária, né? Aquela questão, entendeu? E as categorias de entrada estão acabando não sendo mais de entrada, mano. Tipo, a menina vai pra biquíni gigante. Exatamente. A Men's Physique, os cara, Men's Physique da NPC parece um classic, meu irmão, às vezes de camisa. Vai lá fora, os são muito grandes, pô. E aí, querendo ou não, a FBA, pra mim, ela apresenta essa característica feminina muito mais bonita da categoria Wellness. Pra mim, é, de fato, a categoria mais bonita que tem na FBA da Wellness. E aí, beleza. Aí, em 2017... Não, 19, a gente tem essa conquista e volto. E aí quando eu decido me aposentar, né, não querer mais competir, porque como eu disse, eu começou a ter uma outra... demanda de trabalho, uma outra prioridade, em volta da minha vida, né, que era da questão do meu filho. E aí eu fiquei 19 parado, logo depois, não tinha mais vontade de competir, né, em 2020 veio a pandemia. E aí foi quando a Carol surge e dizer assim, pô amigo, eu preciso treinar, preciso de um treinador. Eu tô treinando sozinha, eu queria, tu é a única pessoa aqui, por exemplo, que pode me ajudar com isso, de nome, que eu confio, por exemplo, que conhece, tem um time, time campeão, entendeu? Então os teus atletas são os melhores, né? Sem sombra de dúvida, todos os meus atletas entravam lá diferenciados, né? Então eu tive, acho que uma marra de 1% ou até menos de erro, assim, com o atleta que não chegou a ser bem fisicamente em palco. Se ele errava, não era por culpa, eu penso logo, digo assim, não era por culpa minha de administração ou de orientação, era porque o atleta, querendo ou não, ele tinha essa dificuldade, eu estava falando com ele mesmo, porque é difícil. Nem todo atleta consegue ser 100%, né, firme para fazer aquilo ali. Sim, sim. E às vezes a gente usava uns métodos assim um pouco mais hardcore, que a informação também era um pouquinho mais escassa, detalhada, escassa, e querendo ou não, recurso também, né, porque quando tu quer colocar um físico muito bom, existe um pouquinho de recurso. E como eu tinha uma especialização muito voltada para recurso, para te deixar mais fisicamente, quem tinha condições conseguia sobressair um pouco mais. Quem não tinha, usava um pouquinho, um método um pouco mais radical, né? E o médico radical, ele te exige um pouco mais de estresse, né? Psicológico, ser mais atleta, exatamente isso. Aí o cara às vezes não consegue. Eu sempre fui muito mais atleta do que, de fato, tipo assim, tecnológico, né? Eu não investia muita tecnologia em mim, porque eu já tinha aquela essência de tal. Então, me colocava à disposição de enfrentar qualquer barreira, desafio e tal. Tanto que, na época que a gente competia, alguma galera que era profissional assim, da área, passava uma semana antes, assim, deixava de trabalhar, entendeu? Ficava em casa, desidratando e tudo mais, tal, repouso. Eu tava trabalhando até o último dia, pô. Na sexta-feira tinha pesar, eu tava dando aula e tal, aí 5 da tarde, pô, mano, vou ali rápido no hotel me pesar e tal, daqui a pouco eu vou te dar aula. Eu dava aula até 22 da noite e tal, com a dieta tudo pronta e tudo mais, tal. Aí o menino, não, pô, vai pra casa, pô, descansa, tu compete amanhã e tal. Eu falei, não, mano, tem que trabalhar, pô, relaxa, pô, é mais de boa. É fácil, porém, tá de boa. Aí desidratava na sexta-feira de boa, de manhã. Quanto mais eu acompanho o fisiculturismo, mais eu percebo que quanto melhor o cara tiver
perto do cotidiano dele, assim, pra competir, Era, melhor. era minha vida por aquilo ali, pô. Passava o dia na academia, pô. Chegava lá, tipo, 7 da manhã, saia só 22 da noite. O dia todo lá, pô. Então eu levava tudo, entendeu? Aí eu não achava aquilo difícil, né, pô? Chegava no chão, tem um monte de foto minha no chão lá da academia dormindo lá e tal. Cansei entendeu, de chegar lá, o Rodrigo tá lá deitado descansando. no colchonete. Mano, entendeu? Era minha vida aquilo ali, pô, entendeu? Porque tira essa cultura de que o bodybuilder tem que chegar no campeonato se arrastando, Não, fez o treino. bicho, Cara, não tem isso tá aí. se arrastando Hoje em hoje, dia no palco vai ser uma bosta. é bem isso mesmo, pô. E aí tinha uma galera que não conseguia, né? Não aguentava muito isso, acabava falhando, mas aí, enfim. E aí, em 2018, a gente começou a... Não, 2018 a gente começou a trabalhar com a Carol, na verdade, junto com a Ada, que ela já estava com a Ada fazendo preparação dela. Aí foi quando eu comecei a orientar ela no treinamento, ela começou a treinar comigo. E aí a gente veio 18, né, na conquista do Procard dela, a gente conquistou o Procard dela em 2018. Né? Então, junto com a Ada, que o Ada cuidava da parte mais hormonal, técnica, né? E eu na parte de organização e treinamento. E a da finalização também foi feita comigo, né? Junto a ele. E aí a gente conseguiu no Mr. Olímpia 2018 o Procard da Carol. Foi o nosso primeiro Procard, foi lá. Aliás, com o do Renan, né? E depois o da Carol. Perdão, o da Carol e depois o do Renan, porque o da Carol foi em 2018 e o do Renan foi em 2019. E aí em 2020 foi quando a gente decidiu ir competir na Romênia. Na Romênia. E aí foi quando ela me convidou, amigo, pô, precisa voltar a competir e tal, eu quero ir pra Romênia, não dá pra mim ir sozinha, tu é meu treinador, entendeu? Então eu não posso ir sozinha. E aí foi quando a gente já tava 100% sozinho, né? Sem nenhum, já um coach assim, né? Aí na época ela tava com o Yacine, que era um coach francês, que fazia orientações dela, tá? Mas aquele jeito, né? Demorava a responder e tudo mais e tal. Então a gente tava ali meio abraçado. Mas ela não deixava de ouvir ele, querendo não, porque ela tinha um compromisso com ele, tá, né? Ele ajudava ela. E querendo não, tu tendo um coach hoje, assim, pra fora, daqui, naquele momento, na época, tu tendo um coach internacional, ele te leva um pouquinho mais o teu nome, assim, sabe? Ele arrasta, ele já era um cara conhecido, entendeu? Antigamente, né? Entendeu? Já era um cara conhecido, entendeu? Então, tipo assim, quando ela se inscrevia, de quem é atleta, assim, do aí fulano, acabava que tinha nome dele, essas coisas e tal. Mas o trampo a gente fazia, entendeu? Quem fazia o trampo era a gente. E aí, beleza, em 2020 fui lá, pô, será que eu vou competir e tal? Eu falei, pô, vou voltar a competir, bicho, bora. Ela me acendeu de novo aquela chama de voltar a Não, treinar, espera aí, competir. lá na Romênia, o que aconteceu? Pois é, daí a gente... Ah, tá. Aí foi Achei que ela ia me fazer acendeu a que ia fazer. chama de competir. E aí foi quando eu peguei e voltei, fazer um off, né? Eu falei, pô, bicho, lá vai eu ter que usar toda a minha tecnologia de novo, né? Aí foi quando eu peguei, já vinha muito mais melhor financeiramente e tal. Tirou aquela caixinha debaixo da cama, assim, E ó. aí puxei ali meu HD e comecei de novo, bora, o que é pra mim? Bicho, eu chegava em casa, em Portugal foi a coisa mais loucura que eu fiz, já conto pra vocês. Aí na Romênia eu cheguei a abrir, tava tudo aqui, vou fazer assim comigo e tal, uma semana X. Aí beleza, fui fazer meu off. E aí a pandemia que atrapalhou a gente em 2020. E aí a gente treinava na academia do Renan, fechado e tudo mais, tá? Não deixou de treinar, de se preparar. E aí foi quando eu comecei a recuperar de novo condicionamento, recuperei bem o físico, o tamanho, o volume e tal, pelo menos para aquele período, né, e para competição. E aí a gente estava atrás de recurso para ir para a Romênia, do estado e tal. E aí que a competição era em novembro de 2020. Aí já estava meio que baixando, né, um pouquinho ali a questão da pandemia e tal, e alguns países estavam abertos, né, só o Brasil estava bem fechado. As academias estavam fechadas ainda, então a gente treinava escondido. E aí na Espanha algumas coisas, assim, na Europa, perdão, já estava aberto, assim, algumas coisas, já estava botando movimento. Passado o auge, já tinha passado a onda, aquela grande onda e tal de infecção e tal, de onda de morte, aquela todinha já estava de boa. Mas por aí, para tu ir para fora, quem ia, entrava no país, passava... Burocrático pra caramba. Tinha ali era um pouco burocrático, porque tu chegava lá, e aí passava pelo aeroporto, tinha que ter o exame de PCR e tal, saindo do Brasil tinha exame de PCR, chegando no país tinha exame de PCR, e aí tu espera 24 horas para sair o exame e tal, então tipo assim, era um pouquinho de chão, foi chão. E aí vai para um local para tu ficar em alojamento, então tipo assim, quando tu vai ficar, tu tem que ficar 10 dias nesse local e tal, entendeu? Aí a gente encontrou um Airbnb, a gente alugou um apartamento naquela época, né, onde a gente fazia a comida e tudo mais e tal, e começou a se virar. E aí tinha que apresentar na competição o exame de PCR e tal, pra dizer que tu não tava infectado essas coisas, entendeu? E aí na Romênia, bicho, foi uma parada assim sinistra, porque a Carol, ela pegou, tava muito assim, com aquela gana assim de ganhar a Romênia, muito esperançosa, muito acreditada, entendeu? Por conta do que ela fez pra estar na Romênia, pô. Pra quem não lembra, a Carol pegou, vestiu a roupa de biquíni dela, foi com a plaquinha pro sinal e tal. E falou, sou atleta profissional, preciso de ajuda e tal, quem pode me ajudar, né? Aí repercutiu. Aí repercutiu, Nossa, o Brasil todo e tudo mais e tal. E aquilo assim me fez mais acreditar na vontade dela.
E eu falo assim, a Carol, bicho, ela é uma mulher assim que ela tem uma garra e uma energia assim absurda, pô. E um sonho que ela um dia ela vai conquistar, que é estar de volta no Olímpia. Entende? Então, isso é aceso de uma forma tão grande nela, porque tu te arrepia assim, pô, tu admira. O que ela tá disposta a fazer para conquistar isso aí, bicho. Entendeu? Então tinha coisa assim que para homem, pô, na minha posição, por exemplo, que eu tinha uma condição boa e tudo mais, tá, mas né, fazer o que ela fazia, assim, pra mim era um pouco constrangedor, assim, sabe? Mas eu via que é o sonho da pessoa, pô. Eu acho que quem tem sonho tem que fazer tudo mesmo pra conseguir, entendeu? Sim. Então, na posição que ela tava, que de fato era ter que correr atrás de recursos do Estado, entendeu? Do governo, da prefeitura, dos amigos, dos patrocinadores, dos parceiros, tá? Eu peguei e usei também toda a minha articulação e tal pra conseguir recursos pra gente, a gente poder ir, porque a gente ia passar 24 dias, pô. Então, tu imagina, tu 24 dias na Europa, entendeu? Gastando a euro a 6,50. Exatamente isso, entendeu? Pô, então comprando com tudo é caro, não caro comparado à conversão real. E aí a gente pegou, beleza, vamos pra Romênia, conseguimos hotel, a passagem dela conseguiu, eu tive que comprar minha passagem e tal. E aí a gente fez as campanhas, fez a feijoada, fez camisa e tudo mais, tá? Então a gente fez aquilo que tem que ser feito pra chegar lá. Porque eu acho que é isso o caminho, entendeu? Quando o cara quer alguma coisa, ele tem que fazer de tudo e tal. Hoje em dia tem várias formas, como dizer, um comércio, você vende camisa, hoje em dia a galera vende camisa, faz rifa e tudo mais, tá? Tudo isso a gente fez para arrecadar bastante fundos, entendeu? Para que a gente pudesse não passar necessidade lá, né? Que a gente estava em outro local, estranho, outra língua, entendeu? Então, sozinho, 2 pessoas, né? Em busca de um sonho, o sonho dela, né? Era o sonho dela. Eu estava indo ali como preparador, como treinador, aproveitei e ia competir, né? Que ela colocou assim, amigo, compete logo e tal, tu já vai estar lá, entendeu? Não custa nada. E eu falei, com certeza, né? Foi quando eu comecei a me preparar e tal. E aí entrei na onda com ela e a gente, 2 malucos, fomos lá pra Romênia. E aí andava 45 minutos, porque às vezes pra economizar o lei, que é o lei romano, né? O lei romeno, né? Que é a moeda deles. Tinha metrô, a gente ia às vezes de metrô e voltava andando pra vir fazer cardio. A gente ia passando no mercado e vinha com compras e tal, sugado, meu irmão, 0 carbo, aquela parada toda sem sódio. Só de baixo, um frio do caralho, às vezes 9, às vezes 13, né? Andando. Só que assim, sai da academia, aquecido, vai no supermercado, beleza, vem andando, o corpo aquece, só que nessa última semana o cara já fica mais desgastado. Só que era a última semana, exatamente isso, né, pô? Então, beleza. Aí a gente pega, vai pro Crowne Plaza, que era o hotel do evento, e aí foi quando a gente teve um pouquinho mais de conforto, assim, entendeu? Que a gente tinha um hotel bacana e tal, que a gente conseguiu recurso pra comprar o hotel, e aí tinha academia e tal, só que o show tava fechado, sauna, essas coisas tava fechado e tal. Aí a gente só tinha academia, mas tinha como comer no hotel, né? Então a gente comia do hotel bem, foi a nossa última... Os 4 dias a gente ficou comendo um pouquinho bem ali, porque a gente comia o que dava, entendeu? Eu comia ali bananinha com whey e tal, fazia o franguinho e tal, do jeito sem nada, com arrozinho daquilo, o dia todo dia. Atleta, né? Vivia a vida de atleta de finalização e tal. É porque, querendo, comparando hoje em dia, tu consegue fazer uma coisa muito mais flexível, melhor. né? Pô, melhor, né? E a gente ali, raçudo, pô. Aí beleza, empacota tudo e tal, coloca na geladeira, vai pro hotel, arroz congelado, comendo, frango congelado, comendo. E tal, porque a gente tinha que esquentar, né? E aí, era punk, mas beleza. No dia da competição, que eu era amador, competia um dia antes. E aí ela pegou, bicho, fez uma oração em mim, né? E vem caminho antes de eu sair, eu quero fazer uma oração, né? Segurou minha mão, segurou a Bíblia e tal. E ela fez uma oração que me arrepiou, assim, bicho, entendeu? Tu vai sair daqui hoje como uma pessoa vitoriosa, entendeu? Porque Deus te trouxe aqui para estar comigo e não estar em vão. Toda aquele devoto, assim, entendeu? De confiança, entendeu? Pedindo ajuda divina e tudo mais e tal. E aí hoje tu vai ser campeão, acredita em mim? Eu falei, confio em você, confio na gente, entendeu? Eu falei, então tá, eu confio em ti porque tu é muito bom no que tu faz, entendeu? A gente vai ganhar tudo que a gente veio fazer aqui. Aí eu fui lá, fui pra Romênia, sem entender porra nenhuma, sem falar quase nada, entendeu? Porque, querendo ou não, era uma mistura ali meio americana com a galera que falava romeno, com a galera que falava um pouco espanhol. Aí a Romênia virou Teatro Manauara. E aí cheguei no evento, mano, um evento sensacional, assim, bonito. Pra mim, eu acho que o evento... Não, esse foi de Portugal. É o Portugal. Só mas que o na da Romênia também bicho, é foda, tu entra na Romênia, tipo muito assim... bonito. É um estúdio muito grande, e aí ele é como se fosse um teatro. Só que no teatro tem um luxo enorme, assim, bicho, que ilumina e tudo mais. Um palco digital lá atrás. O Rafael Brandão ganhou. Aí o palco de trás, mano, é uma telona digital, assim, que... Gigante. Passa lá a bandeira e tudo mais da Romênia, com os atletas passando, entendeu? A filmagem sendo backstage, aparecendo no telão. É sensacional, surreal. Porra. Entendeu? E é uma coisa assim de teatro mesmo, assim, como se fosse orquestra, entendeu, bicho? Um cenário muito bonito. E aí, beleza, fui campeão, aí eu competi, e aí eu fiquei sem entender, né? Porque eu competi, na categoria tinha muita gente. Se eu não me engano, acho que tinha 22 atletas. E aí,
primeira chamada, né, numérica, primeira chamada 5, primeiro 5 e tal. E aí vai todo mundo que competir, né, e o cara começa a chamar, né? Chamar e tal, né? Pá, tá, beleza, né? Pro primeiro call-out. E aí naquela época eu não tinha muito conhecimento da NPC como funcionava, né? E aí o primeiro call-out, tá, né? Eu sou o último a ser chamado, né? Aí eu, porra, meu número e tal, fui lá, né? Aí beleza, faz o primeiro quarto de volta e tudo mais e tal. E aí vai pra trás, segundo call-out, beleza, terceiro call-out, tá. E aí os caras chegam assim, chama tal pessoa, né? Tipo assim, número X, né? Aí sai. Aí eu saí junto com um cara que eu até hoje sigo ele, que eu não lembro qual é o nome dele agora, que é Mufala, um nome assim, que ele é árabe de Dubai, mora lá. Nós dois saímos e tal, e o evento continuou, pô. Então, tipo assim, o que aconteceu? Será que foi desclassificado? Não sei o quê, né? E eu fiquei sem entender, pô. E aí o cara também não entendeu, pô, entendeu? Aí saímos nós dois e ficamos lá, e o confronto continuou, pô, lá. A primeira chamada, a segunda chamada, tá, depois sai a categoria todinha. E aí os caras chegavam comigo, tipo, tocavam na minha mão, tocavam no cara, tá, congratulations, tudo mais, tal, parabéns, tal, aí, ó, parabéns, tal. Vocês dois, eu sem entender, eu, beleza, né? Naquela época não tinha muito envolvimento ali com... Congratulations, congratulations. Aí eu falei, beleza, parabéns, tá, né? Tipo assim, achando que era só agradecendo porque tinha... competindo junto e tal, né? Aí, beleza. E aí, roda categoria, biquíni, a porra todinha e tudo mais, tá, né? Quando chamam pras finais... E aí nas finais chamam só os 5, né? Eu vou os 5 tudo mais, tal, né? Aí fica só nós 5, aí o cara começa. Aí sai todo mundo, né? Palmas e tudo mais. E aí ficou só os 5. E aí o cara, pô, tudo mais um quarto de volta, tudo mais, tá, né? Pro fundo do palco, aí começa a chamar, né? Primeiro, quinto colocado, não, sexto colocado, quarto colocado. E aí quinto colocado, né? Eu falei, porra, já tem um terceiro colocado, tá? Aí eu pensei assim, porra, tem top 3, porra, tô com a alma feita, né? Beleza, aí top 3, tal, né? Porra, top 2. Aí só os dois, né? Aí ficou aquele suspense, não sei o quê e tal. E o cara que ia narrar era tipo um Bruce Buff da vida, pô. Que era o main event, ele fez o suspense e tudo mais. E aí ele falava um pouco espanhol, tu entendia, né? Quem, né, vai ser o campeão, o Brasil ou, tipo assim, o Emirados Árabes e tudo mais e tal. E aí ficou aquela suspense e tal, né? Aí, beleza, aí campeão da categoria Men's Physique, classe B e tal, né? Aí o Wellington Rodrigo de Souza Barbosa e tal, do Brasil, né? Eu, porra, não acreditei e tal, né? Fui lá e tal. Né, o moleque foi o segundo, né? Que chamou o segundo primeiro, né? E aí depois o cara vai, né? E me deram a medalha, é o cinturão, que é um cinturão, na Romênia é um cinturão, né? Que é dos gladiators lá, né? Porque, tipo assim, na Romênia tem uma tradição, né? Que são os gladiadores, né? Então eles têm uma cultura assim, né? De vencedor, né? Então é um cinturão, né? Que carrega. E aí, beleza, sai, tô tranquilo, né? Já tô campeão e tal, feliz da vida, entendeu? Né? E vou pra fora e quando eu vou deixar de boa, aí comprei as outras categorias. E aí eram cinco categorias, eu acho, né? A, B, C, D, E. Não, eram 4, não tinha F. E aí os 4 estavam volta, campeão de categoria. E aí um leve confronto, rapidão. Aí, beleza, né? Vira de costas, de frente, tava bacaninho. Aí foi confronto, né? Confronto. Beleza, aí pro fundo do palco. E aí espera, né? Aquele suspense e tudo mais. Aí o cara vai, sobe com o negócio. E aí, quem será? Tal, de novo, né? O campeão overall da noite, entendeu? O novo profissional, né? New FB Professional, né? E tal. E aí o cara pega, faz aquele suspense, e aí, ó, então, New FB Professional, Rodrigo de Souza Barbosa, do Brasil, né? Porra, mano, o cara começa a chorar e tal. E aí eu só lembro da oração da Carol, pô. Top. Da oração dela, entendeu? Aí o cara se arrepia todinho e tal, aí comecei a chorar. E o cara que era concorrente, pô, tava super confiante que ele ia ganhar, pô. Que ele começou a gritar no palco e tal, na pose, entendeu? E tal, tipo assim, entusiasmado, tipo um Phil Hicks da vida, entendeu? Chamando e tal. Beleza, daí na hora que eu fui campeão, né, o brilho dele caiu na hora, assim. Quem entendeu? chamou ele, foi tu. Aí eu, porra, chamão e tal. Aí bati na mão dele, dei um abraço, tudo mais, tá, né, chorando pra caralho lá. Eu, né. Aí também esse cara me seguiu e tudo mais, acompanhei a trajetória até hoje, ele não virou profissional ainda. E ele é um cara muito bom, pô. Ele é um cara muito bom. Nível absurdo. E ele compete direto. E ele é até de Israel, eu acho, que é aquela bandeira vermelha que tem a estrela verde, qual é? Agora que eu... Não, é Turquia, né? Não, Turquia é branca com a branco assim, com o branco, enfim. Um país pra lá. É um país aí. É. Aprendeu mais geografia com a ponta. Porra, exatamente isso, eu não esqueci. Irmão, é isso, bicho. Aí, porra, chego no hotel, né, campeão e tal, né, e a Carol me vê campeão, a gente começa a chorar junto, entendeu? E aí me dizendo, tá vendo como Deus é bom e tudo mais, como tu é bom no que tu faz, né, a gente tinha um propósito. E amanhã vai ser eu, ano que vem, amanhã vai ser você campeã e tal. Obrigado por estar aqui, aquilo de magia. E detalhe, amanhã tu vai competir no profissional.
Ele falou, não, pô, não vou não, a gente já não tinha mais recurso, né, pô. Não, a gente tem sim, a gente vai rifar mais alguma coisinha que tem, tudo mais, sobrou tal coisa. Fala com teus parceiros, patrocinadores, tudo mais, tal, porque na época na Romênia o fuso horário era bem diferente, né? Sim. Então, 14 da tarde lá, era 9 da manhã aqui. Entendeu? Dá tempo, entendeu? Tu acabou de ser campeão, dá tempo. A gente faz aqui uma videochamada, tudo mais, com a galera no Instagram. Eu falei, então bora, se der, beleza. Aí eu peguei, fiz um story, tá, de ser campeão, aí aquela euforia, a galera parabenizando, tudo mais, tal, né? Entrando no grupo, ó, galera, fui campeão e tudo mais, aí os amigos todos parabenizando. Mas tem um porém, amanhã tem que competir o profissional e tudo mais, tem que pagar a filiação, porque tu é profissional, já paga a filiação direto, já sobe no dia seguinte. E aí, quanto que é e tal, vamos, tu vai ter que subir assim, tu vai competir e tudo mais e tal. E a cara, não, tu vai competir, né? Aí fizemos uma chamada e tudo mais, fizemos uma rifa, né, que tinha lá sobrado no dia anterior. Aí vendemos um pouquinho mais, que eram os prêmios que tinham sobrado, que a gente tinha recolhido, né, pra fazer rifa. E aí conseguimos o recurso. Falei, beleza, conseguimos o recurso, caiu na conta e tudo mais, transferi pra mãe dela aqui em Manaus. Né? E a mãe dela foi no exchange aqui, no Manauara, pra trocar em dólar, né? E mandar câmbio, né, né? no câmbio, né? Pra mandar pra gente pra lá. Aí depositou na conta lá e tal, né, a gente, no ATM, né? Que é uma carteira que você tem digital, né? Tal. E aí depositamos, sacamos a grana e levamos lá e paguei o Procard. Já estreou na prova. Já cheguei na Pro e tal. E aí eu já cheguei assim na pressão, porque foi de último momento, assim, né? No dia seguinte eu consegui uma grana de manhã e tal, né? E vai pra sacar. A gente já foi pro evento. Aí tinha que preencher a ficha todinha e tudo mais e tal. E quando eu fui entregar, já tava chamando a categoria, porra, tava pra subir. Cara. Pra subir, não tem tempo de aquecer, praticamente, pô, né? Aí beleza, aí caramba, tem que ir, não, vai, que tu vai ir. Aí eu tinha uma árbitra brasileira lá que me ajudou muito. Que ela pegou assim, cadê teu número, né? Eu falei, não, tá aqui, não, esse não é o teu número, esse número de ontem, me dá outro, né? Ela vem cá comigo, né? Aí levou pro cara pra inscrição, né? Aí o cara me escreveu lá na hora. Entendeu? Ele vai competir agora no profissional, ele acabou de pagar e tal, vê o número dele, aí vai, pega o número que tinha, tá aqui o número dele, coloca o número dele, coloca o número e tal, e a categoria subindo já. Aí como era por número, ainda bem que meu número é um dos últimos, né? Puxaram um 59, entendeu? Aí chamaram o mais primeiro, né? E tal. Eu falei, não, vai lá que tu vai conseguir dar tempo ainda. Aí beleza, coloquei o número, corri e tudo mais, aí chamaram, beleza, fiz a primeira. Aí teve as chamadas, mas eu sem aquecer, bicho. Tava, né? Aí o caramba, não deu tempo de aquecer, já era, isso aqui não é pra mim. Aí chamaram e tal, né? Primeira vez. Tá, beleza. Aí me chamaram de novo pro fiscal áudio, né? Eu falei, pô, não acredito, bicho. De novo na primeira fila, né? Eu já tinha a experiência da noite anterior, pô. Aí não acredito, tudo mais, tá? Aí beleza, aí vem a segunda, vem a terceira e tal, a quarta, pronto, né? Aí sai todo mundo. E aí eu boto pra aquecer. Eu boto pra aquecer, que eu vou chamar de novo, né? Mas não demora. Aí começa as categorias e tal. As categorias. E aí, biquíni, a bodybuilder e tal, os profissionais, né? Belezinha e tal. E aí já vem quando vamos voltar para premiar já cada categoria. Aí já chamam só os 5 da primeira chamada. Aí já tava já aquecendo, beleza, tá? Aí começa o confronto. Aí o confronto sai, o confronto vem. Aí lá foi quando eu peguei surra, mano. Porque foi punk o confronto. Só cara pedreiro, né? Não, assim, dos 5 primeiros. Não, é porque chamaram muito, né? Porque tava muito bom assim a linha, né? Pô, e eu era o menor, né, pô? Teoricamente era o menor, né? Mas eu tinha uma linha muito apertada, eu tava muito bem condicionado, pô, né, pô? E o cara que tinha, pô, assim, a menina falou assim, tu tá muito bem, tudo mais, tu vai se dar bem, tudo mais, entendeu? Tu vai pegar, é possível ser campeão. A brasileira tinha falado comigo logo depois que saía a chamada, entendeu? Aí ela foi me orientar, posa mais assim, tudo mais, tal. Aquece um pouco mais, porque tu não subiu aquecido. Eu falei, mas não deu tempo, não, mas pô, agora sobe um pouco mais aquecido. Ele falou, não, tudo bem e tal. E eu lá, não tinha com que aquecer, bicho, aí eu tinha um negócio, eu puxava lá, achando que ia quebrar o negócio a estrutura lá, né? A estrutura e tal, não tinha jeito, aí o cara descansava, largava elástico, pegava o elástico dele e começava a aquecer e tal, então eu ia arrumando elástico todo mundo. Aí teve uma hora que eu chamei o cara pra aquecer junto comigo, ele não queria, pô, né? Falei, não, segura aí, né? Eu puxava pra um lado, puxava pro outro, ele, beleza, aí começou a aquecer comigo e tal, ele, pô, bro, thanks, agradeceu e tal, porque tinha dado um pump, ele me chamando direto pra aquecer comigo, né? Ele gostou. Porque eu segurava pra ele, ele fazia remada e tal, né? Eu segurava, fazia remada também, fazia uma tua vez agora, né? Ele, pô, valeu e tal. E inclusive o cara foi campeão. Puta merda, Rodrigo, é pra ter aquecido sozinho, cara. Inclusive ele foi campeão. E aí a gente virou até parceiro nesse dia aí, brother, tava seguindo no Instagram, e aí fui encontrar com ele só no Portugal. E aí foi quando eu tive a vingança, né? Porque ele foi campeão lá e no Portugal ele nem prévia passou. E eu fiquei em top 6, né, no Portugal. E ele totalmente diferente, né? Dobrado de tamanho também, muito mais alinhado, e eu já fui pra Portugal um pouquinho melhor também, né? Um pouco maior, né? E eu acho legal falar disso, mano, porque tu pega essa trajetória do Rodrigo, assim, como atleta, e ele estreou na categoria de entrada da Miss Physique
quando a categoria estreou. Tipo, quando a categoria começou, né? O Gabriel até pontuou isso aqui pra gente, porque, cara, na época que realmente tudo começou, a Miss Physique ainda era um mistério, assim, na época só tinha bodybuilder e as outras categorias. Então, tipo, chegar a ponto de ser profissional nessa categoria, acho que foi muito significativo pra ti, né, cara? É, pô. Até porque eu fui o primeiro Miss Physique, né, profissional aqui da gente, né, da região, né, Sim. pô. Aí o primeiro atleta profissional aqui foi o Maxwell, né? Então, Maxwell, perdão, Maxwell, né? Na Classic Physique, né? Na Classic Physique. Aí logo em seguida o Daniel, né? Na Master Brasil, né? Na Master, né? Lá em São Paulo. E aí a Carol, né? Em 2018. E logo depois fui eu. E a Dani Não, tinha também. a Dani, na verdade. A Dani A foi a Dani. primeira, na verdade, A Dani né? foi a primeira, eu A acho. Castilho foi a primeira, né? Logo em seguida, né? Foi A o... Dani foi primeiro que o Marcos? Foi a foi. primeira. Ela já tinha ido até pro Olímpia quando ele virou pro. Isso, é. A Dani foi a primeira. A Dani, aí veio o Maxwell, e aí em seguida a Carol, o Daniel. Na verdade, o Daniel ele foi no mesmo período que eu, assim. Ah, mas foi a Carol porque foi no mesmo ano, porque Sim. eles competiram em outubro Eu lembro e que eu foi competi mais em ou menos novembro. perto, assim, Foi vocês no mesmo tinham. período, pô, porque eles competiram em outubro e eu competi em novembro. E aí o Daniel ganhou o Procard dele lá e no mês seguinte depois eu ganhei o meu na Romênia. E esse da Romênia, assim, no profissional foi, assim, um marco muito grande, porque saindo do amador, ganha profissional, e tu vai para um profissional, já ganha, fica no top 3, pô. Aí, como eu tava dizendo, né, o top 5 ali foi pedreiro do confronto, porque foi muito divisor, né, o cara pegou, chamou só os 3, e aí tira os 3 do palco e aí continuou de novo o confronto, que é assim, né, beleza. Aí os caras vêm, me abraçam e tudo mais, eu já sabia, né, porra, tô na briga. E aí depois chama só os 3 pro palco, eu até tenho até vídeo aí, dos confrontos, aí eu vou pro centro, aí eu já fico sem acreditar que eu vou pro centro, entendeu? Aí fico lá um tempão, não me tiro do centro, aí depois me tiro, vou pra ponta, vou pra ponta e volto pro centro, pô. Tá porra. No fim do confronto. E aí beleza, aí vamos pras finais. Vamos esperar a final sair, né? Aí a final, tipo assim, é bem no fim do dia mesmo, né? Porque nem é pro lá, né? Demora Era bem no muito. fim do dia. Aí beleza, aí eu peguei, fui pro hotel e tal, descansei e tudo mais. Tipo assim, ó, aconteceu 2 da tarde o evento, a final era só 5 da tarde, entendeu? Aí fui pro hotel, descansar, comi mais um pouquinho. Aí falei com a galera, tudo mais, o menino já tinha assistido, tava assistindo, entendeu? Aí, bicho, acho que tu vai ganhar, pô, porque tu ficou no centro do palco. Ele falou, não, acho que não, pô, sou muito pequeno, tudo mais, eu só terminei, eu terminei na ponta, eu comecei no centro do palco, tudo mais. Não, fui pra ponta e voltei pro final, mas foi só uma volta e pronto. Ele, não, acho que tu vai ganhar sim, pô, acho que dá sim. Aí, cara, amigo, tu vai ganhar profissional também, pô, tu pode acreditar que tu vai ganhar, é bem provável tu ganhar, porque tu ficou no centro e tudo mais e tal. E aí foi quando a gente teve aquela experiência, né, da NPC, né, como centro do palco e tal, e saber das chamadas. Aí beleza, voltamos pra lá, né, aquece de novo, vem, aí já vem o dobro do tamanho, já mais inchado, mais cheio, e aí fazem mais uma chamada, e aí param de fazer a chamada assim, pô, né? Aí o cara pega, aí eu, de novo, centro do palco para, no centro do palco de novo, nessa última chamada, e aí os caras pegam, vêm, me dão parabéns e tal, congratulations, tipo, champion e tal, campeão e tal, e eu achando que ia ser campeão. Eu falei, será, bicho? Eu não acredito não, mano. Ia Sem ser acreditar, muita assim. loucura, Ia né, ser, bicho? tipo assim, um marco Sim. fodido, né, pô? E aí, beleza, quando começa a premiar, né, vem o top 6, top 5, top 4, top 3, aí me chama o top 3, tá, né, porra, top 3, tá mais feliz da vida e tal, né, e Tá maluco. outra mano. medalha, aí o cheque e tal, de 500 euros e tal. E aí, beleza, aí eu chamo o cara de segundo, que é o Luca Biolo, que é um italiano, que também tem uma amizade até hoje, e aí esse campeão também, que eu não lembro muito dele agora, é meio difícil chamar o nome dele. Aí foi campeão, beleza, tirei uma foto, aquela foto marca que tem no Instagram e tal, dos profissionais. E aí fica o contato pra depois, né. Pô, E aí daí chegamos no Brasil, né, como novo profissional, né, já estreando no top 3 no profissional e tal, na Romênia. É história, meu. Aí, pô, aí foi daí que, tipo assim, despertou a vontade de novo, né, de seguir na liga profissional, de voltar a competir. Aí no ano seguinte eu não competi, porque querendo ou não, tive que recapitalizar investimento, fundo, gasto, tudo mais, tal, que eu gastei. Aí também tinha feito coach, tinha trocado de carro, aquelas coisas todinhas, coisa pessoal, né. E aí o ano de 2021 eu não competi. E aí, em 22 a gente volta a competir, né? A Carol foi pro Europa Pro, na Espanha, em 2021. Aí eu não pude ir com ela, por questões meio financeiras e tal, porque minha filha também, acaba de ter uma filha. Minha filha nascia em novembro, no dia da competição da Carol. Aí eu não decidi ir, foi exatamente por esse não dá, motivo. não dá. Na verdade, eu conheço a Patrícia, minha esposa, em 2020, e aí a gente teve a Lara em 2021, e a competição da Carol era no período do nascimento dela. o homem não tá careca. E aí... Caralho. E aí foi quando eu falei, bicho, não vai dar pra competir esse ano, tá? Porque eu vou ter minha filha, entendeu? Então, enfim, aí a Carol entendeu, super entendeu, mas a gente fez a preparação até o final e tal. E aí, ano que vem a gente volta. Aí foi quando a gente decidiu pra Portugal. E aí o de Portugal foi uma loucura, assim, que eu fiz, porque como a Lara era recém-nascida, pô, então, tipo assim, tinha 5 meses praticamente, Portugal era em abril.
Então a Lara tinha quase, ia fazer 5 meses ainda, pô. Então, tipo assim, ficar longe da minha filha, ficar longe da mulher que tá ali no resguardo e tudo mais é meio complicado, né? Só que aí ela entendeu bacana e tal, né? E a Carol também tinha, assim, eu também tava à vontade de competir de novo. Ela, amigo, vamos conseguir competir assim, já consegui tudo. Aí foi quando a gente fez o treino solidário lá na Espaço. Nossa, lembra? Que a gente fez aquela campanha e tal, do treino solidário para arrecadar fundo e tal, pra gente ir pra Portugal. E aí já foi um pouco mais fácil, porque querendo ou não, a galera acreditava na gente, né? Então, porra, o Rodrigo tá indo e tal, a gente acredita nele que ele tem retorno. Aí eu entrei em contato com os patrocinadores, com os parceiros e tal, né? A galera foi, investiu bacana e tal, falou, mano, vamos lá pra ser campeão. Só que a minha preparação de Portugal foi uma loucura muito grande, assim, pô, porque eu tava totalmente preparado, tava pai de família, com a criança no colo e tal. Ver a foto quando eu comecei a me preparar, né? Pra ver, pô, assim, bicho, não tinha físico nenhum, assim, bicho. Eu falei, e aí, vamos, sabe que eu vou? Ela vai, tu é o melhor que sabe fazer, tu sabe mais todo mundo como fazer isso da noite pro dia. E aí eu lembro muito bem, bicho, que comecei a minha preparação em maio, dia 6 de maio, e a competição era dia 27 de abril. Cacete, mano. De abril. E aí eu falei, bicho, eu vou fazer um off de 2 semanas. Recebeu a ligação, deixou a bebê do Tipo isso. Então eu só tinha 7 semanas, pô, pra ir pra Portugal, pô. Aí eu falei, bicho, e aí, será que eu vou? Eu vou. Eu falei, bicho, eu consigo me preparar em 5 semanas. Só que assim, não sei nível competitivo, assim, profissional, né? Mas eu vou. Que aí tinha que levar a Carol e tudo mais e tal. E... beleza, eu falei, bicho, vamos e tal, que eu vou contigo. Aí 2 semanas fiz um off, aí eu consegui melhorar. E eu fui na loucura, treinava 2 vezes por dia, aumentei as calorias e tal. E fiz a minha química bacaninha pra bater certinho pra aquele período. E aí, vamos falar, fiz a minha magia, né, e tal. Falei, bicho, vou fazer assim, 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 assim. Aí, só que aí, como eu disse, a minha preparação de Portugal foi a mais louca da minha vida e a que mais me deixou paranoico. Porque eu tinha muito conhecimento, assim, entendeu? Então, tipo assim, era muita informação pra usar. Sim. E aí eu não sabia o que fazer, assim, porque eu tinha um período muito curto, pô. Então eu tinha pouca... Não sei se eu faço aquilo, não sei se eu faço isso. eu tinha pouco tempo pra testar as coisas, assim, pra saber se ia dar certo ou não ia, pô. E aí foi quando eu senti a necessidade de alguém me preparar. Aí foi logo em seguida eu pensei no Caio, começou a fazer um bom trabalho e tudo mais, tal, no Rocha. Eu percebi que eu tinha necessidade de ter alguém pra me ajudando e tal, porque eu não queria mais ter essa responsabilidade, porque eu sofri muito. Sofri em que sentido, bicho? Eu chegava em casa, que nem eu ia fazer pra vocês, assim, eu chegava em casa, montava todinha a programação, meu cardápio, tá belezinha, tá bacana. Vou fazer assim de treino de hormônio. E aí eu, beleza, dormia. Vai ser assim amanhã. Eu já acordava, não vou fazer assim. Vou mudar. Então eu ficava naquele impasse assim, bicho, se eu fazia, não fazia. Não, eu vou usar isso aqui porque eu acho que vai ser melhor isso. Era muita coisa boa que eu pensava assim, analisando, qualquer coisa que eu usasse boa ia dar certo, pô. Só que eu queria usar melhor, entendeu? Porque pro tempo curto que eu tinha. E aquilo começou a me deixar paranoico, pô. Só que em preparação, isso quando tu não tem uma rotina pré-estabelecida ali, tu acaba mudando muitas coisas. Exatamente, isso é ruim pra cabeça. Exatamente, pô. E aí eu peguei, bicho, e agora? Mas não preciso que alguém me ajude e tal, né? Eu entrei em contato com o Panaim, na época, que preparava a Carol, né? Pra falar com ele, pra ver se ele me auxiliava, de novo, porque eu fiz, na época, consultoria com ele em 2017. E aí foi um cara que eu aprendi muito também, me trouxe muito conhecimento e tal. E acabou que ele não respondeu. Aí depois entrei em contato com o Saizen, mas aí ele disse que dava muito em cima, que não dava pra trabalhar assim. Aí eu queria só mesmo que ele me orientasse na questão do que eu tivesse, mas ele disse que tava muito em cima, não tinha como. Aí eu falei, de boa, bicho, eu consigo e tal. Eu vou nessa porra sozinho, vou fazer como eu sempre fiz. Aí eu pensei assim, bicho, eu sempre fiz sozinho. Nunca precisei de ninguém, tá? Então eu tenho conhecimento de fazer, eu vou testar até o que der. Só que eu sofri, como diz assim. Então eu fazia meu cardápio direitinho dia a dia, eu sabia o que fazer para comer bem. Só que estrategicamente eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, né? Eu sabia que ia dar certo ali, mas eu queria que desse mais certo do que o normal. Eu queria algo surpreendente, assim, tinha pô. pouco tempo, né? Tinha pouco tempo. Tipo assim, eu queria acertar numa parada que fosse surpreendente, assim. Falei, bicho, eu vou fazer assim porque vai dar. E aí, beleza. Tanto que o recurso entrei pesado. Minha mão foi pesada nessa preparação, pô. Entendeu? Tanto que a quantidade de hormônio foi bem abusiva. Gelo, por exemplo, GH, que eu nunca tinha usado, assim, pra cut, não usava GH. Eu usava em dia normal, em off, tá, mas pra cut eu não usava. E aí, tava usando 6 mil de GH dia, né? De manhã e de noite. Então, só aí já ver o investimento que era. Porrada. Entendeu? A mãozinha nem fechada. Pra dormir era horrível, mano. Eu acordava às 2 da manhã com a mão formigando, entendeu? Agoniado. E aí vai atrás de informação, tudo mais, bicho, lá vai. Aí mais recurso, aí manipulação, isso, aquilo, aquilo e tal, pra anular as coisas. Atenuar um pouco. Né? Exatamente isso. Aí, beleza, consegui amenizar a questão das formigações na mão e tal, na articulação, beleza. Pra dormir bem e pra treinar. Só que aí eu ficava com noite sem sono assim, porque eu ficava, será que vai dar certo? Mas eu vou fazer assim.
Toda noite eu fazia isso. Caralho, imagina, meu irmão. E aí, beleza, as 2 semanas de off foram tranquilo, mas as 5 semanas pra cut foram horríveis, assim, bicho. Porque eu fazia mesmo, aí de manhã cedo eu acordava, fazia J, eu nunca tinha feito J de preparação, comecei a fazer. E aí fazer cardio pós-treino, malmente fazer cardio pós-treino, porque eu fazia tanta parada sem acontecer em déficit, que eu gostava de fazer, que eu tinha ali um conhecimento que eu sempre, em preparação, eu nunca fazia cardio, pô. E eu consegui entrar muito bem sem fazer cardio. E eu falei, não, mano, nessa preparação eu vou fazer AJ, vou fazer cardio no fim do dia. Então eu coloquei tudo priorizado assim, bicho, porque eu sabia que a resposta ia ser muito maior e eu tinha pouco tempo. Então eu forcei fisicamente para poder estar bem fisicamente até a tempo. Até porque eu estava fazendo uma estratégia muito, assim, boa, né? Que eu sabia que precisava daquilo. Acabou que deu certo, entendeu? Só que, pessoalmente, eu sofri muito nesse quesito de ficar mudando, entendeu? Você sabia que estava fazendo certo, se dava certo, não dava. Essa dúvida, assim, desnecessária. Que eu queria, toda semana eu queria mudar, às vezes todos os dias eu queria mudar. E tal, a preparação. Acabou que eu peguei nas últimas semanas, quer saber, bicho, fazer essa porra sozinho, vai dar certo e tal. Então é isso aqui. Aí eu estabeleci um protocolo. E aí, naquela questão da essência, era no olho. Eu ia pro espelho e olhava, tá bom, hoje tá legal. Beleza, no dia seguinte, porra, hoje tá uma merda, bicho. E agora, o que eu faço? Aí eu sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Não, mas a comida tá ok, bicho. A parte química tá ok, bicho. O que falta, mano? Eu manipulo pra deixar assim, o sono tá uma merda. E aí, o bicho, não dá. Aí tu tem que conciliar família, filho, tudo mais e tal. Mas quem viu nessa época aí a mudança foi absurda. Aí eu tava ali vendo, bicho. Pois é, aí a vontade de desistir, beleza. Aí como de 4 semanas, aí o moleque falou, como é que você tá desse jeito, bicho, em 4 semanas? Foi absurdo. Absurdo. Aí em 4 semanas já tá desse jeito, eu falei, bicho, eu tô achando que tá uma merda. Eu falei, não, mano, tu tá muito bem, pô. Em 4 semanas tu colocou um físico assim, absurdo, pô. Eu falei, ainda tem 2 semanas ainda, pô. Não, tinha 3 semanas, né? Tinha 3 semanas ainda. E aí, que era da viagem, né? Falei, não, tem 3 semanas ainda. Falei, bicho. Porque realmente tu foi competir na Fórmula 1. Tu tá com um físico melhor, tu tá com um físico melhor que da Romênia e tal. Eu falei, mano, não sei. Eu sei que eu tô maior, tô um pouco mais denso. Mas acho que eu não tô tão seco como na Romênia. Porque na Romênia eu entrei bem sinistro, assim, bem seco, muito seco. Na Romênia eu entrei brilhoso, mano. Parecia um vampiro, assim, mano. Passava o sol, assim, chega a brilhar minha pele. Relopado, né, mano? Da Romênia foi um físico sinistro que eu coloquei, pô. Só que é um físico menor. E aí no de Portugal eu coloquei um físico maior, só que depois eu fui analisar que eu coloquei um físico muito maior, mais hard, mas não tão com uma espessura de pele assim bem menor que o da Romênia. Mas porque da Romênia, pô, eu tive 14 semanas de cut, pô. Não, pô, não tem nem como Não tem nem como comparar. Entendeu, pô? Pro Então- físico que tu colocou pro tempo que tinha, foi algo Entende? absurdo, assim. É. Absurdo. Aí eu peguei, enfim, na 5 semanas fechou, a última semana era a semana que a gente ia estar em Portugal. A gente ficou 10 dias em Portugal. E aí eu falei, bicho, é o último dia e tal, depretação, aquela coisa todinha, não tem recurso, não tinha amor, não tinha mais nada, o físico tá pronto, é isso, vou usar só água mesmo. Conheci uma galera lá, tá? Portugal fica mais, tu entra no evento, mano, é dentro do cassino, porra, entendeu? É muito bonito. E aí... Até a apresentação dos atletas. Aí, por exemplo, tu vem pro backstage ele é subsolo, e aí tu sobe numa plataforma aqui, e essa plataforma ela vai subindo e ela vem girando, pô. E aí quando tu entra no palco, tu tá dentro de um cassino, pô. É muito absurdo. Entendeu? Aí a plateia aqui todinha, tá lotado o cassino, entendeu? O cassino funcionando normal e tal, é como se estivesse em Vegas ali, entendeu? Pô? O cassino rolando e o show do UFC rolando, entendeu? Aquela galera cheia, pô. Pode crer. É sinistro, pô. Aí aquela emoção da porra e eu chorando em cima do negócio, de emoção, porque era do caralho, bicho. Eu falei, caralho, que onda é essa, pô? E aí o palco girando, né? Os 2 palcos girando e tal. E aquela música sinfônica, assim, entendeu? Pô, arrepiava, pô, né? Aí, é muito top. E eu lá, pô, bicho, eu fiz muito, sofri muito, eu vou ser campeão nessa categoria, eu preciso ser campeão e tudo mais, eu orando ali em cima e tudo mais. E aí quando eu saio, porque é só uma prévia, né? Tu sobe, aí tu alinha, e aí tu vai pro fundo do palco e aí tu sai. Que aí o cara só apresenta a categoria e tudo mais, tal, naquela hora ali. E aí tu vai pro fundo do palco e aí o cara vai anunciar pra chamar a galera. E aí eu saio, tipo, do palco chorando e tudo mais. Aí a mulher, tá chorando e tudo mais. Eu falei, eu tô emocionado, entendeu? Pô, porque, bicho, emociona mesmo, pô. Emociona, aquele palco emociona. Pra mim, eu falei, bicho, ano que vem eu volto aqui. E eu venho aqui pra ser campeão, só acabou não conseguindo voltar ainda. Prioridade. Mas, né? por conta das prioridades, bicho. Aí, emocionado e tal, bicho, aí lá, aqueci, aí já fui preparado, já fui aquecido e encontrei um cara lá que tinha aquecido comigo no backstage da Romênia, de ser campeão da Romênia. E aí falou comigo e tudo mais, tal, ele enrolava um pouquinho ali o portunhol e tal. E aí a gente falou bacaninha e tudo mais, aí eu peguei, elogiei ele e tal, ele me elogiou também. É bacana, aí começa o evento, aí primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada e tal. E aí no Portugal, eles chamam só os top 10, né, já é diferente assim, entendeu? Eles chamam os 10, depois os outros 10, tinha acho que 30, na categoria estava bem cheia. E o Campeonato de Portugal ele é muito bem visto, assim, ele é bem frequentado.
E aí tá, né? Aí beleza, aí começa o fiscal, não entrei, aí eu, vixe, tô fora. E aí fui chamado pro segundo, e aí, pô, beleza, no segundo. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos brigar ali pelo quinto, sexto e tudo mais, então vamos ver, né? Beleza. E aí chama o restante, aí vai pro fundo do palco, sai todo mundo, aí começa a chamar, aí dos top 10 chamam só os 10 mesmo, e aí fica os 10 direitinho, aí chama o confronto dos top 5. Aí ficou os top 5, tiraram os dois que iam ser campeão, que era o Adilau, o Bilal, que foi campeão agora foi campeão agora. O Bilal sempre tá rápido. Ele foi campeão agora no Arnold Ohio. Ele segundo e aquele, esqueci o nome dele, que é, enfim, esqueci o nome dele também, árabe também. Aí foi os dois segundos, aí sobram 2 vagas, aí chamam pra preencher, né, o fiscal, aí me chamaram. Aí, ou seja, eu era o quinto ou era o sexto, né. E aí me chamaram, aí tive o confronto dos top 5 e tal. E aí saiu, depois continuou, beleza, aí sai todo mundo, aí quando vem na premiação, né, eles chamam dos 10. Eles chamam os top 10, né, os 5 primeiros, que ganharam ali, né, no top 10, top 9 e tal, beleza. E aí fica o da Romênia, aí beleza, aí depois chamam os outros top 5. E aí eu peguei, fui em sexto, né, aí chamam os top 5, aí premio, top 5, top 4, top 3, top 2, top 1, aí o campeão. Aí depois vem os 10. Aí reúne ali tudinho, aí eu fiquei em top 6 no Portugal Pro. Pouca história. Mas, porra, saí de lá feliz pra caralho, porque, tipo assim, voltando a competir um ano depois, tal, né, parado. E Liga Pro, né? E a Liga Profissional, assim, né, foi quando eu tentei, assim, pô, bicho, eu preciso voltar melhor, preciso voltar maior e tal. E aí foi quando eu senti a necessidade de ter um preparador assim, entendeu? Pra que eu não ficasse dependendo só de mim, dessa loucura que é muita coisa pra fazer. Porque cuidar dos outros perfeitamente é muito bom, mas alguém que cuida de ti também. Tu ter essa responsabilidade, pra mim era um peso muito grande. Eu sou uma pessoa muito exigente, pô. Entendeu? Muito detalhista, então não tenho margem pra erro, essas coisas e tal. Sabe o que acontece muito na cabeça do cara que tem muito conhecimento? Tu acorda de um jeito, aí tu já pensa, porra, eu acordei assim, eu vou adaptar assim, assado. Pô, eu acordava de um jeito, mas era outro, pô. Era assim, eu dormia de um jeito e acordava de outro, assim, não, vou fazer isso aqui. Acontece uma coisa no teu dia que não tem nada a ver com a preparação. Aí, às vezes, 3 da manhã, pô, pegava, ligava o computador, ia ver meus vídeos aula, não sei o quê, quando eu lembrava de uma situação, mano, eu usei tal coisa assim pra isso aqui, eu acho que isso aqui, vou atrás. Eu tinha tudo anotado, das coisas, tudo que eu estudei, né? Tem arquivos e tudo mais. Aí eu falei, mano, eu vi esse tal livro, bicho, quer ver? De tal pessoa, né? Ia lá e entrava, tá aqui, eu sabia, eu vou pegar, anotava, separava e tal. Aí mandava pro cara da manipulação. Mano, manipulação esse negócio aí. Ah, não, uma porrada de coisa, bicho, uma coisa assim. E aí, beleza, vários combos de coisa eu fazia. Mas enfim, tudo deu certo. Deu certo. Só que depois acabou aquela pressão e tudo mais. Falei, pô, bicho, é tanto recurso, o cara assim fica independente. E aí, é que nem eu faço comigo. Se eu fizesse com os meninos o que eu fizesse comigo, faço com os meninos, que é só usar aquilo ali que vai até o fim, pronto, pô. Só que não, era muita coisa, pô. Eu tava com uma exigência tão grande de querer ser campeão aquela porra todinha, que eu fiquei muito afogado de informação, assim, de conhecimento, que me deixou meio louco. Acabou assim. até atrapalhou. Atrapalhou, assim, totalmente fudido. O sono atrapalhou e tudo mais. E o futuro de atleta, meu irmão? Pois é, bicho. Desde aí eu fiquei com vontade de voltar. Mas aí, com minha vida profissional, por exemplo, a cada competição que eu competia, ela sempre tomava outro rumo, pô, profissionalmente, entendeu? Aparecia outras coisas para fazer, eu conhecia outras pessoas, que hoje em dia eu tenho investimentos, são meus sócios e tal. Então eu comecei a distinguir assim para outras áreas, assim, né, de investimento, né? Que através vamos falar assim, que através do meu trabalho, né, e do meu relacionamento com alunos e tal, com empresários, me trouxeram outras oportunidades, né? Então isso aí acaba, tipo, meio que me empatando de voltar 100% assim para a área da competição de novo, de voltar. Esse ano eu me deu vontade, decidi e tal. Houve uma conversa aí, né? Voltar, México e tal. Pois é, exatamente isso, né? Deu vontade de novo e tal, mas porque eu tô um pouco mais organizado, me mudei, entendeu? Tô com um apartamento maior, minha família tá todo mundo comigo e tal. E então tá mais organizado, meus negócios estão andando mais tranquilamente, assim, entendeu? Eu tô com um pouco mais de tempo. Então, o meu atendimento, que na época era 5 da manhã até 22 da noite, hoje eu dou aula até só 19 horas, 20 horas, entendeu? Pô, então eu chego em casa 19 horas, às 20 eu estou em casa, entendeu? Então eu consigo fazer minha comida, consigo ficar com meus filhos e tal. Aí consigo ver uma TV, dormir mais cedo, entendeu? Antigamente não, mano. Era porrada o tempo todo, pô. Dava aula 5 da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, A gente 11. comentou disso aqui também, 12. bicho. Eu cansei de chegar lá na espada já, o Rodrigo tá lá, deitado, E quebrado aí, no meio-dia. de 5 até meio-dia sem comer, mas assim, né? Comia ali rapidão e tal, porque tipo, eu precisava muito mais do meu trabalho, que é o que me dá mais motivação, entendeu? Pô? E eu sou uma pessoa totalmente monetária, né? Totalmente ambiciosa. Não tenha pressa não, mas faça pelo menos mais uma pra gente assistir. Ia ser foda.
Pois é, bicho, aí eu competi não, né? Eu viajei agora em família, né? Fui pra Bahamas, fui pra Rolando e tudo mais e tal. E aí lá eu tava bem fisicamente, né, pô? Então eu chegava lá, o pessoal olhava, vinha falar comigo, pô, o cara na academia eu treinava, ia falar comigo, pô, tu é atleta e tudo mais e tal. Físico bom, porque eles caras viam, né, que tinha uma estrutura bacaninha, né? Aí o cara vai dar E aí. Exatamente isso. Aí eu falava, né? Sou da profissional e tudo mais, tá? Né? Os caras, manda teu Instagram e tudo isso aqui. E lá ver foto, pô, incrível. Aí os caras acham assim uma coisa de outro mundo, assim, bizarro, lá né? fora eles realmente dão um valor maior. Fudido assim, pô, né? Até no México, eu tava, por exemplo, de férias também e tudo mais, tava na academia, os caras olhavam assim, caraca, bicho, porra, crazy, tipo assim, a gente tava tringado, né? E eu na minha viagem pra praia, assim, não vou ruim, né, porra, eu vou sempre no físico. Até porque eu fico no físico todo o tempo, né? Eu não me dou, assim, o desprazer de estar ruim fisicamente, até porque é Tua imagem, né? minha imagem, entendeu, profissionalmente, Trabalha com tanto contra ela, também como personal trainer, exatamente isso. E eu, na minha mentoria eu vendo isso, né, pô? Que o cara que é profissional de educação física da área da saúde, ele não pode estar fisicamente ruim, né, pô? Entende? Que até o cara entender que tu tem conhecimento, vai levar, ele vai primeiro ver na prática, né? Exato. Pô, como é que tu tem conhecimento, eu vou saber se tu é desse jeito, É que entendeu? ele é um dentista manguela. É, exatamente, entendeu? Pô, então é o que eu vendo muito pros meninos da mentoria e do meu mentorado, que, bicho, vocês querem crescer na vida fisicamente, a carta de entrada. de entrada de vocês é o físico, pô, entendeu? Você não precisa ser cara grande, né? Mas precisa estar bem fisicamente, entendeu, pô? Pronto, né? Aí tento disseminar isso na mente da galera, né, pô? Então comigo foi assim. Então eu sempre fico assim. Aí eu não me permito tá magro demais, né? Mas também muito grande porque eu não tenho mais aquele tempo de fazer refeições, tá? Dedicação e tal, que você sabe que pra gente competir a nível outra parada. e evoluir é uma dedicação voltada só pra isso. Dá pra conciliar os dois? Dá. Só que Não é prioridade. não é prioridade, entendeu? E também, se tu for conciliar a mesma coisa, uma dessas coisas não vai sair 100%. Não, eu acho que é assim, ó. Quando Entendeu? tu fala dá pra conciliar os dois, na minha cabeça, tipo assim, dá pra tu competir na liga profissional e trabalhar? Dá. Dá pra tu ser um atleta profissional competitivo realmente e trabalhar? Eu acho Não, que é exatamente isso. Algumas dessas coisas tu vai falhar. Porque Tu consiga até dedicar 100% pro atleta ali e tudo mais, tal, pra parte profissional, mas tu vai falhar na parte profissional, que já aconteceu comigo, pô. Porque tá cansado, tá com sono, pô, às vezes dá aula, vai, mano. Meio vai ser- estressado ali também. É, o estresse sempre consigo controlar, pô, entendeu? Pô, mas aí os meninos, pô, mano, tu veio dar aula pra gente hoje com mais preguiça que a gente. Aí aquela vergonha, aquela timidez, falei, pô, mano, tô quebrado, tô cansado, dormi mal essa noite e tudo mais e tal. Não, exato, Ele, o cara não, vê isso, já mexe tá na de boa. cabeça, Bem, né? chegou a minha cabeça, exatamente isso, porque eu tenho uma imagem de lá, pô, entendeu? Porque, aí, como eu te disse, eu não dou prioridade muito pra questão profissional por conta disso, porque tu, que é um cara que tem uma imagem, tem uma consolidação e um nome, por exemplo, exato, tu não pode dar margem pra erro. Exato. Pô, entendeu? Para nenhuma das coisas, tanto para a parte de atleta, como para a parte profissional, pô, porque aí o teu aluno começa, pô, mano, tu vai competir, relaxa, descansa lá e tudo mais e tal, entendeu? E meus alunos pagam caro pro meu serviço, pô, Sim. entendeu? Então, tipo, eu tô 100% para eles, né, pô. Então, hoje não tenho essa reclamação, né? Então, como o menino pergunta, mano, vai competir e tudo mais? Não, acho que não, tudo mais. Alguns dizem, não, mano, tu já competiu, tinha que competir já, mano, agora tu tem que cuidar da gente, mano, que a gente tá tudo concordo. escroto. É, pô, não, tu já ganhou, Mas assim, você de qualquer ganhar forma, e tal. se tu fosse competir também, ia ser... E aí tem outros que falam, não, mano, precisa voltar a competir, tu gosta disso aí e tudo mais. Não, eu até gosto, pelo prazer do bodybuilder, assim, pela essência que existe dentro da gente, eu gosto. Só que eu tenho que, hoje em dia, como diz, hoje eu senti mais vontade de voltar, porque hoje eu consigo estar um pouco mais organizado. E aí eu consigo usar manobras, estratégias, que nem eu fiz da Colômbia no retrasado, que eu estava com uma demanda muito grande de trabalho e eu fiz uma manobra na época de fazer jejum intermitente e tudo mais e tal. E aí, também pelo fato de eu ser um profissional hoje em dia, assim, que eu consigo ter um poder mais assim, de escolha também. Ano, por exemplo, 23, que eu competi na Colômbia, eu deixei de dar aula de manhã. Então, foi na categoria profissional também não dava muito bem, né? Entendeu? Tinha cara bem bons assim. O Matheus Neire tava, ficou em terceiro. É um cara muito bom. Tanto que no ano seguinte ele foi no Chile, foi campeão, entendeu? Logo no evento seguinte. Porque ele tava muito bem, eu competi com ele e tudo mais, tá? E ele foi um cara que a gente falou, pô, mano, tu tá muito bem, não é justo não ter passado pro Fiscal, nem pro segundo, eu acho que foi lá pra trás, né? Não me frustrou assim, mas eu fiquei só a entender, mas de boa. Foi uma competição do caralho assim, porque eu sei o que eu entreguei. No da Colômbia, por quê? Porque na Colômbia, porra, eu escolhi competir, né? Eu tava muito bem estruturado, tanto financeiramente, com tempo e tudo mais, entendeu? E tava com as coisas tudo alinhado, né? Em casa, minhas coisas estavam bem, meu filho estava bem e tal. Enfim, tava tudo bem alinhado. Eu falei, pô, mas eu vou competir esse ano e tal. E o Renanzinho ia comigo, tanto toda a competição que eu ia, o Renanzinho ia comigo e tal. Aí eu tava com o Garcia também, o Gustavo Garcia tava aí comigo. O Diogo também foi comigo também. Eu ia falar, tinha o Diogo. Que foi quando ele falou, pô, mano, quero competir e tal. Eu falei, eu vou na Colômbia, assim, quer ir comigo e tal. Não, perfeito, quero competir fora, então vou na Colômbia com o senhor. Aí preparei ele, o Gustavo e tal, o Renanzinho. E a gente foi pra Colômbia. Então, quem me convidou pra competir na Colômbia foi o Renanzinho.
e tal, que ele falou, mano, eu quero ir pra Colômbia, eu preciso que tu vá comigo, bora e tal, só vou se for contigo. E aí foi quando eu dei vontade de competir, falei, não, bora, tem tempo, quando que é e tal, porra, é em julho. Foi em julho e a gente decidiu isso em dezembro. Aí ele foi lá na academia, na Espasa comigo e tal. Eu falei, eu vou começar a preparação essa semana, bora comigo? Eu falei, bora. Aí decidi ir com ele, então a gente se preparou desde aí. Então eu tive 3 meses de off, assim, né? Não, fiz 4. Então eu fiz 8 semanas de cut, então eu tive um tempo melhor, então desde a experiência que eu tive de Portugal, que não dá pra me preparar fisicamente hard em poucas semanas, dá, mas era sacrificante. Não vai era ser sacrificante. 100%, né? Não vai ser 100% e ia ser muito sacrificante. Falei, não, faz o seguinte, quantas semanas a gente tem? Falei, pô, mano, tem 15 semanas. Porra, 15 semanas estava ótimo, pô. Então faz o seguinte, eu vou fazer 7, 8. Vou fazer 7 semanas de off e 8 semanas de cut. E aí, dito feito, me preparei certinho, falei, olha, vou competir e tal. Comecei, 7 semanas, fui, ganhei um bom volume, ganhei um condicionamento. Foi na fase de off foi onde eu tive uma resposta muito boa, porque eu tava parado, também tava limpo, né? Tu responde melhor. Responde muito melhor. E aí, 7 semanas, deslumbrante, fisicamente bem e tudo mais, tal, com cardio em dia, com tempo em dia. Até no off eu tava tranquilo, com o tempo bem cheio ainda. E aí na fase de cut eu falei, pô, bicho, eu vou ter que ser VDJ, tudo mais, tal. Aí eu reuni meus alunos todinho, tá? Todo mês eu tenho um encontro com meus alunos, a gente sai pra jantar e tal. Aí tem um encontro familiar, até porque meus alunos hoje em dia são bem família, né? Então eu já tenho a gente tem uma aproximação muito bacana, né? Todo mês a gente se reúne, quem vai, quem não vai e tal. A gente escolhe um lugar para jantar, enfim. Viajar, por exemplo, agora eu viajei com 5 alunos meus, entendeu? Família e tudo mais e tal. Pro México a mesma coisa, então a gente se reúne. Hoje o nosso ciclo de amizade é esse. Tanto profissional quanto pessoal. Aí eu cheguei, olha, eu vou competir na Colômbia e tal, só que eu não vou conseguir atender vocês de manhã cedo. Então quem é de manhã, quem pode vir de tarde? Ele falou, eu consigo, eu só consigo à noite, porque já que de manhã eu vou trabalhar, então só consigo depois do trabalho, tá? Porque tem uns são médicos, são Sim. advogados e tal, outros são empresários. E aí os empresários são mais tranquilos, né? Então eu consigo uma entrar, tem um disponibilidade salário melhor e tal. Ele falou, não, beleza, então vamos entrar em dupla. Aí eu peguei, reuni a dupla turno da tarde, então eu só dava aula de meio-dia por diante. Aí, porra, acordava mais tranquilo, não acordava às 5 da manhã, acordava às 7, fazia meu cardio, chegava às 8 horas em casa, fazia minha comida, fazia as refeições e tal. E aí ia treinar 10 horas, para 11 horas, fazia o cardio pós-treino, meio dia chegava em casa, descansava um pouquinho, fazia a refeição e ia dar aula. Então é isso, pessoal. Acho que tá chegando no finalzinho aqui, mas a gente não pode deixar de falar do nosso segundo patrocinador, que é a Green Gold. Infelizmente, por correrias da vida aí, a gente não conseguiu pegar a camisa do Rodrigo, mas eu vou entregar pra ele depois. É a camisa da Pump, cara. Exatamente, vai entregar. Vou cobrar, que eu gosto. E aí a gente vai entregar pro Rodrigo pra treinar no estilo, a camisa da Pump. E deixar aqui avisado pra vocês, pessoal. Tá querendo fazer camisa aqui em Manaus, não tem local melhor do que a Green Gold. O William é um cara profissional pra caramba. Todas as maiores marcas aí de pessoas que fizeram camisa aqui em Manaus da parte fitness, com certeza foi feito com o William. Então, manda lá mensagem, a gente vai deixar o QR Code também da página deles. Entre em contato se vocês querem fazer. O mínimo de peças são 24 unidades, mas é uma qualidade absurda. E eu sei que vocês vão gostar. É isso, tamo junto. Então, encerrando esse Pump Entrevista com meu parceiro aqui de longa data, meu irmão, Rodrigo Barbosa, a gente queria que você desse um conselho aí pra galera que tá assistindo. Você que é um cara que, porra, graças a Deus e fruto de muito trabalho teu também, conseguiu sucesso tanto na carreira de atleta, de coach, de personal. Então, o que você puder acrescentar pra nossa audiência aí vai ser uma honra, meu brother. Ah, claro, pô. Cara, eu sempre prezo assim que conhecimento é tudo, né, bicho? Então, tipo assim, se de conselho, por exemplo, investir em conhecimento, com qualquer tipo de informação que você puder buscar e trazer isso, levar pra frente, é o que vai fazer diferencial de você em qualquer tipo de área, entendeu, pô? Eu digo isso porque eu aproveitei, por exemplo, todos os tipos de experiências que eu tive, investi em informações, investi em cursos, investi em tecnologia, por exemplo, né? Para que eu pudesse ser diferenciado, né? Então, tipo assim, para que tu seja um bom profissional no mercado, se destacar como diferente é você ter conhecimento, né? Para ter propriedade daquilo que você vai passar para frente, propriedade de venda, propriedade de domínio, de intelecto, entende? Você não precisa ser um cara inteligente, entendeu? Pô, assim, muito inteligente, mas esforçado. Sim. Então, aquele cara que se esforça, por exemplo, com o mínimo de inteligência que ele tenha, pô, mas ele é um cara esforçado, ele se dedica, ele se entrega, ele investe em informação, entendeu? Só um cara sábio, né? Então, a sabedoria te leva muito adiante também, entendeu? Pô? A gente vê aí, por exemplo, tem profissionais da nossa área que são muito inteligentes, entendeu? Mas não tem, assim, o mesmo reflexo, entende? Pô, não tem ali muito ali aquela mesma admiração e tal, porque não consegue aplicar isso de maneira muito sábia, né? Então o cara que ele, às vezes ele é bastante sábio, mas ele investe em conhecimento, ele vai passar essa informação de forma gratuita e depois dessa gratuidade ele começar a ter uma percepção, um retorno, entendeu? De saber como
manobrar isso, não consegue levar muita gente, né, pô? Sabe? Pra mim é assim, né? Nesse ano de experiência que eu tive foi o que me trouxe como informação, assim, como motivação. Porque eu sempre quis se diferenciar de todos os personagens que existiam na época e que existe hoje em dia, né? Hoje eu tenho plena certeza que eu tenho, tipo assim, um nome consolidado, nunca tive falhas, por exemplo, mas eu nunca me permiti falhar profissionalmente com meus pacientes, com meus clientes e tal. Como eu disse, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Principalmente da carreira de atleta, justamente para que eu pudesse investir mais em conhecimento, mais em informação e dedicação para os meus clientes. Então isso hoje em dia é o que marca mais a minha característica, né? É o cara que se entrega muito para os meus pacientes. Então eles têm de mim todo a 100% da minha integração para eles, né? Dependência de mim, né? Então, de lá para cá, o que me diferenciou foi isso, sabe? Ter essa dedicação, esse investimento em conhecimento, ter propriedade de domínio, de conhecimento para poder passar para frente. Quando um cliente meu, paciente meu pede uma informação, eu tenho que ter aqui na ponta da língua. Se não tiver, eu falo, bicho, a gente vai buscar isso junto, tal, amanhã eu te trago a resposta, entendeu? Mas ele não fica sem, entende? Então, um cara, às vezes, por exemplo, que ele é muito inteligente e tudo mais, ele tem informação, mas ele sabe como passar isso, entendeu? É isso. Eu digo, né, gente? Chama. Chama. Chama, família! Bora. E aí é isso. Esse ano, vamos ver aí. Tô com vontade, comecei a treinar bem de novo, comecei a comer bem de novo, até que eu falei, me mudei e tal, tô com uma rotina um pouco mais tranquila. E aí o que espera, voltei a treinar bem, né? Eu tô com umas lesões ainda de cotovelo e ombro, recupera logo o mais rápido possível, mas eu tô indo gradativamente. E aí surgiu aí umas propostas assim de voltar a competir de fato, porque tem umas pessoas para levar para fora, para competir e tal, então como já vai, né, tá lá, né, aproveita, né? E aí já aproveita o barco, então tipo assim, motiva tanto o cara que você está preparando, como me motiva também por estar ali, né? Aí pô, vai competir, aproveita logo, né, pô, não vai só como coach e tal, né, vai logo como atleta. E fazendo isso dos trabalhos, que já tive essa experiência que nem eu tive na Colômbia, que o Gustavo, o Renan e o Diogo estavam comigo, entendeu? Então eles sentiram isso, né, porque eles me viram me preparando, viram fazendo, entendeu? Acabava motivando eles. Então eu via eles fazendo e tudo mais, acabava me motivando também. Um puxava o outro, sabe? E aí, como eu disse, na Colômbia foi minha melhor preparação porque, pô, eu não fui sozinho, né? Então eu fui 100% preparado, com uma rotina bem equilibrada, trabalho equilibrado, com uma condição muito boa. Logo em seguida tirei um pouquinho de férias, entendeu? Então eu aproveitei a competição e aproveitei logo depois as férias, entendeu? Fui tirar uma gracinha logo ali em Cartagena e tal, San Andrés e tal. Aproveitei. Então, tipo assim, pra mim foi minha melhor preparação, como eu disse, porque eu tive tempo de determinação para a competição, entrega para ela. Eu tive até abrir mão de trabalhos e tal para voltar para a competição, porque eu queria voltar, né? Estava disposto a buscar a vaga de Olímpia, essas coisas e tal. Estava com umas propostas de alguém me preparar para poder levar para isso. Só que aí, depois da competição, tomou outros rumores, né? Como eu sempre volto uma competição, eu estava dizendo, sempre algo novo aparece para mim, então alguma coisa acontece. Aí, nesse caso, apareceu algumas outras coisas para fazer, para investir e tudo mais, que me tirou demanda de tempo. E aí eu tive que voltar de novo a galera para amanhã também, para trabalhar mais, entendeu? Apareceu mais cliente de novo, aí, sempre é assim. E aí, consome de novo o tempo do Rodrigo. É isso, mano. Ele foi meu parceiro do jeito que eu sou, pô, consumista. Capitalista, entendeu, pô? E aí, ambicioso, entendeu? Falou de dinheiro, entendeu? Pra mim, entendeu? Falou de fazer as coisas pra ganhar. Não, mano, é isso aqui. E eu não tenho preguiça, né, pô? Pra nada, assim, pô. Então, sempre eu nunca tive preguiça pra trabalhar, pra entregar, pra fazer as coisas. Nem pra treinar, assim, nunca tive preguiça. Hoje eu tenho preguiça porque eu não vejo necessidade de treinar como antigamente, né? Porque exige uma entrega. Então eu sei treinar para me manter bem, né? E treinar de uma forma de competição, né? Hoje não é exatamente isso, entendeu? Aí eu me mantenho sempre dessa forma. Mas é que nem aquela música, enquanto tiver espaço tem tatuagem, enquanto tiver espaço tem horário eu tô colocando gente. Tô atendendo. Então é isso, pessoal, finalizando mais um Pump Convida aqui, cara, com o Rodrigão. Espero que você tenha gostado, mano. Obrigado realmente pela trocar toda essa experiência aqui com a gente, conversar. Se deixar, a gente passando o dia todo dia aqui, pô. É muita coisa pipoca pra fazer, é boa, pipoca é boa? Pô, caralho, pipoca, pô. Então é isso. Adorei. Então é isso, mano. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Tem muita fase, coisa que eu escolhi fazer, a perseguição naquela época do Conselho Creve, a porra toda, me perseguiram, querendo me expulsar da academia. Esse aí foi perseguido. Esse aí foi foda. Aí ia atrás de mim, falava que eu tinha sido até preso, que disse que eu tava me escondendo no banheiro da academia quando o Creve aparecia. Porra, eu tava dando aula, eu tava na faculdade, apareceu lá. Teve uma, falei, mano, tu tá onde? Eu tô na faculdade, né? Que o Crave chegou aqui, tu tá no banheiro escondido. Eu falei, porra, manda ele procurar no banheiro aí. Aí depois me formei, ninguém mais me encheu o saco, né? Eu falei, agora eu vou buscar alguém pra encher o saco, vou buscar agora do CRM, agora eu vou dar uma de médico aqui, essa porra. Agora lá no nutricionista. Tudo que eu fui atrás, não passava me encher o saco, né? Ah, não, depois passou, depois dessa fase aí, perrengue aí da galera me perseguindo,
que nossos colegas profissionais hoje em dia se arrependem, eu acho, do que fizeram, né? Porque eu fui um cara perseguido pra caramba. Mas assim, é consequência daquilo que a gente plantou, né? Construiu, né? E construímos e tal, né? Então eu fui atrás daquilo, fui crescendo, ganhando um espaço e tal, como eu mencionei lá atrás. Naquela época não tinha muito aquela oficialização, aquele cenário de tá tudo certinho. Depois que vieram ter, porque os profissionais buscaram isso, compraram essa briga, os direitos e tudo mais, não julgo, entendeu? Não digo que eu estava errado, nem certo, era direito deles mesmo. Só que foi um momento de fazer aquilo quando eu estava em ascensão, né? Eu tava ali, já estava consolidado e o que me restava era só o tempo de terminar ali, concluir a faculdade em 2018, que eu concluí na faculdade em 2018, mas eu já atuava ali na área da educação física desde 2013. Né? Então, o que me restava era esperar o tempo passar, que nem hoje em dia qualquer pessoa que vai trabalhar numa área profissional assim, que exige tempo de faculdade, não impede ela de começar a trabalhar o quanto antes. Exato. O ser humano que às vezes é um pouco meio complexo, né, bicho? Que não quer que o outro colega, entendeu, cresça de uma forma tão demasiada, entendeu? Porque ele não fez. Entendeu? Então, eu recebi um pouco essas perseguições dos colegas aí por conta disso, né? Porque tinha muitos colegas que já estavam no mercado, mas não estavam tendo a mesma repercussão que eu estava tendo. Mas é como eu falei, faltava conhecimento, faltava investimento, entendeu? Tem um brother que passou por isso também. Entendeu? Eu tô sabendo já, mas aí, como eu falei, não vai impedir, é o conselho que eu deixo, bicho. Acontece. Mais um conselho. Você quer ser alguém na sua área, profissionalmente, se você quer se dar bem, não se preocupa com o outro, nem com o teu concorrente. Faz o teu papel, porque tu vai incomodar. Entendeu? E se você ligar, que nem aconteceu comigo, eu liguei, fiquei um pouco depressivo e ficava sem entender, pô, bicho, mas eu só tô trabalhando, só tô fazendo meu papel, não tô incomodando ninguém. E assim, esse é o tipo de coisa Entendeu? Eu não tô roubando nada de ninguém. é um indicativo de sucesso, porque se tivesse um aluno numa academia toda fodida ali dando a prova, ninguém ia te denunciar. Pô, ninguém ia entendeu? fazer Exatamente isso, entendeu? E aí os caras acham que eu tenho que deixar de fazer isso só porque eles querem, entendeu? Bicho, todo mundo fez. Todo mundo fazia. Ah, na minha vez não vou deixar fazer, pô, entendeu? Só porque eu tô brilhando, tipo, só porque eu tô conseguindo. Era só você se dedicar tanto antes. Teve pessoas que foram inteligentes, né? Se aproximaram. Eu digo como inteligência. Se você vê alguém que é tão inteligente, mais inteligente que você, não compita. Trabalhe com ele. Sim. Entendeu? E foi o que eu fiz, pô. Eu trabalhava com pessoas que eram mais inteligentes que eu e tudo mais. Tal. Quando eu vi que eu era uma pessoa mais intelectual do ambiente, eu saía, eu ia pra outro. Entendeu? Então eu trouxe muito isso pra mim. Eu falava, mano, faz comigo parceiro e tudo mais, tal, que eu vou te colocar em tal caminho. E ajudei muita gente a crescer profissionalmente, ajudei muita gente a trabalhar, a conseguir emprego e tudo mais, e se tornar, pelo menos, conhecedor do que faz hoje em dia, de aplicar hoje em dia no trabalho, né? Outros não, foram do contra, queriam ir e tudo mais. E aí passou-se o tempo, gente me ligou, pedindo perdão e tudo mais, a gente se converteu, falou que naquela época era uma perseguição gratuita, entendeu? Que era mais problema, erro deles mesmo do que comigo, entendeu? Eu falei, bicho, nunca fiz mal pra ninguém, pô. Viu que fez merda. Teve cara que me mandou. E hoje em dia eu falo com essa galera e tudo mais, entendeu? Pô, tem cara que até hoje em dia é parceiro meu, assim, não, mano, pô, desculpa naquela época lá, e tal, porque eu peguei onda da galera e tudo mais, tal. Mas, porra, vejo de ponto tem um cara bacana. Eu falo, mano, eu sou um cara bacana, eu sou um cara fechado hoje em dia. Mas por consequência do que fizeram, entendeu? Assim, mas não que eu levei isso pro coração e tal, sou um cara rancoroso. Não, eu só me fechei. Hoje eu sou um cara totalmente solidário, assim, com algumas pessoas, e solitário também profissionalmente, porque eu faço meu trabalho, isso depende de mim. Eu não dependo de outras coisas e tudo mais, e quando eu dependo eu vou atrás e sou humilde de reconhecer que eu preciso de parceria, de auxílio e tudo mais, e faço algo voltado para ser conciliado, não para ser algo competitivo, né? Tem que usar inteligência, que deve falar você, tem que ser sabedoria, e tá tudo certo, entendeu? O cara que vem com conflito, bicho, só tem a perder, né? Porque eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para crescer, para somar. É o tu que sai, ou tu destrói, ou tu se destrói sozinho, porque eu não vou me destruir, pô. Mas é isso. Entendeu? Então, enfim, quantas das vezes a gente lá na academia podia ajudar e tudo mais, de forma gratuita eu fiz, entendeu? Sem nada em troca. Eu sou um cara bacana, pô. O pessoal que acha que eu sou, importante é isso, mano, é verdade. Mas brigadão, Rodrigão. Espero que vocês tenham gostado. Imagina, eu adorei, foi foi ótimo. Quero vir de novo. Tem muita coisa A pra rede contar. social aqui do Rodrigo vai estar aqui embaixo. Então vocês sigam sim. ele lá também, sempre tá postando. O dia a dia ali é dele, né? Falou que vai começar a postar eu vou passar mais agora, também. né? Porque como agora eu tô com mais tempo, e aí meus projetos, tipo assim, estão voltados mais agora para eu alimentar essa parte de conteúdo e de conhecimento. Passar informação mesmo, entendeu? Do que a gente aplica tanto na prática com o paciente, com o cliente de treinamento, quanto pessoal de nutrição também. E performance, né? Porque hoje a gente vende um outro tipo de conteúdo, né? Não vende mais só a performance naquela voltada para os palcos, né? Então a gente vende algo bem paralelo, que é o quê? O cara que ele tem um físico bem próximo de cara de palco, uma boa performance, mas com uma saúde muito mais preservada, entendeu? Então trabalhar com isso é algo para alguns muito novo, né? Que de fato o pessoal da rede social, da performance, eles querem mais informação para estar tendo visibilidade. Não, a gente está mais preocupado mesmo com a saúde, com a qualidade de vida da pessoa e tal.
Um resultado de verdade, né? Um resultado bom, assim, que é sólido. É o que eu aprendi lá tempo atrás na minha mentoria na época com Musa, que é você colocar um físico que você vai aproveitar pro resto da sua vida do que um físico que você aproveite por curto período, pô. Entendeu? É algo seu mesmo, entendeu, pô? Que é o que eu faço comigo hoje em dia, por exemplo, eu tenho um físico que é meu, que eu construí e tudo mais e tal. Claro que eu já tive um físico muito melhor, né, competitivo, mas hoje eu tenho um físico saudável, entendeu? Que eu consigo aproveitar ele em qualquer momento da minha vida. Uma viagem, tudo mais, uma férias e tal, o dia a dia, o cartão de visita, entendeu? Então eu consigo preservar isso sem muito sacrifício, entendeu? Mesmo com um hábito, uma rotina, entendeu? Com qualidade, com segurança, entendeu? É isso. Tamo junto, pessoal. Finalizado.